Até quando a gente fala de Bitcoin, irmão, o Bitcoin pode bater $1 milhão? Porra, é claro que ele pode, mas majoritariamente o capital que opera o Bitcoin é um capital especulativo. Literalmente, né, fechou a torneira, começou o bear market. A gente tá vendo o Bitcoin reagir, às vezes bem ou às vezes mal, aos desdobramentos de um mundo geopoliticamente conturbado. A gente pode ter uma segunda pernada de queda, e a questão é, se você precisa de uma moeda soberana, incensurável, inconfiscável, que está além da capacidade da agenda norte-americana, o Bitcoin tá lá para isso. Fala, criptorricos! Começando aqui o nosso segundo episódio da segunda temporada do podcast do Cripto Rico. Que nome criativo, né? O podcast do Cripto Rico, olha lá, não tem como errar. O segundo episódio em alto estilo, né? O primeiro já foi em altíssimo estilo com a Silveira Trader e hoje recebendo Rafael Castanheira. Seja muito bem-vindo, Rafa. Ô, gente, valeu, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Valeu, Rafa, que já tá em tecnologia há mais de 20 anos, né, Rafa? E é cofundador da Oxus. E vamos falar bastante aqui também de Bitcoin, blockchain e um pouquinho de IA, de macro. Vamos misturar tudo que leva, que converge aí para o nosso interesse, que é, no fim das contas, o Bitcoin. O Rafa que tá indo daqui a pouco para Paris, né, Rafa? Eu vou hoje à noite, cara, para Paris. Vou participar do Paris Blockchain Week, junto com a galerinha da Eva, né? A gente é parceiro do projeto, passar uma semana lá. Uma semaninha? Vai ser. Que vida dura, hein? Vida dura. Eu comer croissant, crepe. Vai ser bacana a viagem, cara. O negócio é que E ainda falar de cripto. Ainda falar de cripto, conhecer lá os stands, participar do evento, né? Vou palestrar, inclusive, né? Fazer um painel no evento, junto com a galera da Kraken, vai ser bem legal. Mas tem que continuar tocando os negócios enquanto isso também, né? Então vai ser malabares de tarefa, né, cara? Aquele negócio bem louco. A gente tava falando que o período do ciclo agora tá meio chato, né? A gente não sabe se sobe, se desce, se geopolítica impacta de alguma maneira. As conversas de paz lá no Paquistão parece que não foram para lugar nenhum. Você acredita que geopolítica faça algum tipo de preço no Bitcoin ou você acha que o que a gente está vendo agora faz parte do ciclo? Eu acho que sim, cara. Primeiro porque, né, a primeira correlação que a gente viu ser estabelecida foi entre Bitcoin e macroeconomia, né? O último ciclo, que foi caracterizado ali pela alta de 21 foi lindo, né? Quem tava lá, quem tava lembra, né? 21, saudades. Tudo subia o tempo todo, a gente achou que jogava ia ser... dinheiro... Eu brinco que se você pegasse o gato e esfregasse no teclado, o que ele comprasse ia subir. Você nem se preocupava, né, cara? Então, quando que acabou essa bonança de 21, né? Ela acabou justamente quando acabou o período de expansão monetária norte-americano, né? Ou seja, aquele dinheiro que inflou, né, o movimento cripto, boa parte dele veio da expansão monetária pós-Covid. Vamos imprimir dinheiro para resolver o problema. Quando a inflação bateu 9% nos Estados Unidos, vamos fechar a torneira do dinheiro. Literalmente, né, fechou a torneira, começou o bear market, né, foi papo. Então estabeleceu-se que existe sim uma correlação macroeconômica de cripto para com a economia tradicional. E faz sentido, tá, ter uma relação macroeconômica com Bitcoin e com cripto, porque cripto, pelo menos até aquela época, era o quê? Uma forma de você apostar em coisas que têm uma assimetria de risco muito grande. São ativos muito mal compreendidos, mais ou menos bem fundamentados, mais ou menos valiosos, mas com um potencial assimétrico gigante. Você pode colocar R$10, fazer 5.000%, quem aqui não vai estar interessado nisso no mundo dos investimentos, né? Especialmente o varejo. Né? Especialmente um varejo trancado dentro de casa, deprimido pós-Covid. Recebendo cheque de $1.000. Recebendo cheque de $1.000, sem perspectiva de emprego, vendo assim, como fazer dinheiro na internet. Né? Provavelmente, cara, como fazer dinheiro na internet foi a palavra-chave mais pesquisada da pandemia. E sempre aparecia, investir em cripto. Para o varejo, essa era a sedução. How to buy Bitcoin. Compra Bitcoin, ou vai ser trader, entendeu? Tipo, de altcoins e tal. Então, sim, muito dinheiro estava circulando durante a expansão pós-pandemia e muita gente procurando o que fazer com esse dinheiro na internet. É natural que houvesse uma convergência entre cripto e macroeconomia. Quando fechou a torneira do dinheiro, o cripto entrou no bear market e reforçou ainda mais, cara, peraí, né? Os juros norte-americano, o M2, né? Que é a quantidade de dinheiro circulante. Vai imprimir dinheiro, não vai... E o pessoal de cripto começou a se tornar também macroeconomista. Né? Essa foi a época em que o pessoal que só falava de moeda começou a falar de moeda e de juros. E agora, o que a gente viu?
né, tem um novo componente que não estava na equação no ciclo passado, que é a geopolítica. A gente está vendo o Bitcoin reagir, às vezes bem ou às vezes mal, aos desdobramentos de um mundo geopoliticamente conturbado. Eu acho que é natural que tenha uma relação também geopolítica com o Bitcoin. Por quê? Porque geopolítica impacta a macroeconomia. Então, se geopolítica impacta a macroeconomia impacta investimentos, impacta o Bitcoin, impacta os criptoativos. Só que não existe para mim uma relação clara entre fechou o Estreito de Hormuz, quer dizer que o Bitcoin vai subir ou vai descer. Não está claro. Porque às vezes tem que esperar bater no preço do petróleo, para bater na macroeconomia, na inflação, juros, e aí esbarra no Bitcoin. E aí cada semana o Trump fala uma coisa também, então os sinais para o mercado são hiper confusos, mas não é claro ainda se o Bitcoin reage bem ou mal a um agravamento ou a um alívio geopolítico. Porque teve momentos em que a chapa parecia estar esquentando e o Bitcoin subiu. E momentos que a chapa parecia estar esquentando e ele desceu. O início da guerra do Oriente Médio foi exatamente assim. O Trump declara a guerra, começa os ataques, todo mundo achou que o Bitcoin ia cair de um jeito absurdo, só que subiu. Subiu. Exatamente. E quando teve um agravamento lá da crise também, ele também subiu. Né? Então o pessoal que estava tentando estabelecer uma relação clara entre agravamento geopolítico generalizado e Bitcoin subir ou descer, não está claro. Mas algumas crises agudas geopolíticas, o Bitcoin mostrou um bom comportamento durante elas, ou subindo ou segurando. E, inclusive, ele agora está em acima de 70 mil. Tá procurando entre 70 e 75, quem sabe ele possa chegar aos 80, né? Mas já é uma excelente resposta para o pessoal que ficou muito amedrontado e achou que a gente ia ver Bitcoin abaixo de 50, né? Bitcoin aos 40, Bitcoin aos 30, aos 20k, né? Eu não sei se ele ainda pode cair mais, mas para essa primeira pernada, eu falei isso em outros podcasts, né? Tá? Enquanto o Bitcoin estava na faixa dos 60, que eu não enxergava ele abaixo de 50, pelo menos não do nada, assim, cair, derreter para 40. A gente pode ter uma segunda pernada de queda, tá? Ainda se você for falar em padrões cíclicos, a gente passou por uma primeira pernada do bear, poderia ter uma segunda pernada do bear, né? Se você pega 22, que seria o espelho, 25 foi o espelho de 21, 26 seria o espelho de 22. Tivemos uma primeira pernada de queda, que foi a do crash da Terra-Luna. Terra-Luna e Celsius. Terra-Luna, Terra-Luna deflagrou Celsius e Voyager e BlockFi e DCG. Depois... Passaram uns meses, veio o FTX Alameda e teve a segunda pernada, que foi mais fundo ainda, né? Então não dá para dizer que nós não vamos ter uma segunda pernada de queda, tá? Mas para essa primeira pernada eu não enxergava pelo menos o Bitcoin abaixo de 50k, ele segurou bem, fiquei bem feliz com isso. E para mim ele conseguindo segurar acima de 50k para o final do ano já é um excelente Bitcoin. Já é um Bitcoin resiliente pra caramba e que mostra bastante valor na minha visão. Pô, 50k, o pessoal chorando em bear market é uma coisa que a gente nunca imaginou ver, né? Você falar em bear market, indicadores mostrando basicamente fundo de mercado numa faixa de 50, 60k, é uma coisa muito absurda. Sim, é uma retração do topo histórico, uma retração de aproximadamente 70%. Uhum. Enquanto que nos ciclos passados, a retração topo-fundo foi de mais de 80%, de 90%. Então, se a gente teve uma retração de 90 e blau% nos primeiros ciclos, 89%, quase 90% no segundo, e agora, 70% está ótimo. Isso quer dizer o quê? Que o Bitcoin ele está cada vez fazendo fundos menos fundos. Só que o outro lado é que ele também vai amadurecendo, amadurecendo. Né? O mercado está amadurecendo. Ele também faz topos menos altos, tá? Então, isso quer dizer o quê? A volatilidade geral, ela está espremendo ao longo do tempo. Você acha que tem algum tipo de catalisador que possa fazer com que isso se inverta no futuro, por exemplo, um shock supply? Eu acho ela que vai sim. se afunilando e do nada, entra num... Boa pergunta, cara. Todo ativo, tá? Isso é uma lei natural dos mercados. Isso vale para qualquer ativo, não só para o Bitcoin, tá? Mas o mercado, ele é inteligente, até certo ponto, mas ele aprende com ele mesmo. Então existe a teoria da eficiência de mercado, em que quanto mais tempo o mercado tenta precificar um ativo, menor se torna a volatilidade desse ativo ao longo do tempo, porque o mercado começa a aprender o preço justo daquele ativo. Então, digamos o seguinte, o Bitcoin ele está reduzindo sua volatilidade geral, topos menos altos, fundos menos baixos, ao longo dos ciclos, se encaminhando para uma eficiência de mercado, onde o mercado vai aprender a precificar o Bitcoin. Só que isso é com base no nosso entendimento atual do Bitcoin. Ou seja, no uso que ele tem atualmente no mundo.
que é o quê? Nós olhamos para o Bitcoin como um ativo de investimento. A gente pode falar, é reserva de valor? Cara, banana. As pessoas Todo mundo quer comprar baixo e vender alto. Todo mundo quer colocar dinheiro no Bitcoin para multiplicar e fazer dinheiro. Pouquíssimo é a intenção real de uso do Bitcoin como reserva de valor, como o cara tem ouro, como o cara compra, sei lá, imóvel, terreno. Não é assim que a gente usa. A gente fala porque a gente gosta de falar coisas que a gente gosta de ouvir. Mas, majoritariamente, o capital que opera o Bitcoin é um capital especulativo. Esse capital não está recorrendo ao Bitcoin pelo uso natural ou pelo possível uso futuro dele. Está recorrendo a ele como uma espécie de hedge, de proteção cambial, de investimento, de hedge contra a inflação, mas é uma perspectiva que não tem a ver com a natureza do Bitcoin, tem a ver com a performance dele e com os indicadores de correlação do Bitcoin com outros ativos. Quando você fala do Bitcoin sendo usado pelo que ele realmente é, você vai falar daquelas primeiras notícias que começaram a aparecer de tipo Índia e China, ou Índia, China e Rússia, fechando COMEX, importação e exportação entre si, usando Bitcoin como sistema de liquidação. O Irã cobrando pedágio em Bitcoin. Em Bitcoin. Pro bem ou pro mal, tá? Tecnologia não é ética, não é moral. A tecnologia, ela cumpre o papel de resolver dores no mundo e as pessoas resolvem suas dores com ela. Isso, eu não tô falando nem que eu acho bonito, nem feio. Eu não estou fazendo julgamento de mérito. As coisas são o que elas são. E a questão é, se você precisa de uma moeda soberana, incensurável, inconfiscável, que está além da capacidade da agenda norte-americana de influência, né, global, econômica, sociopolítica, o Bitcoin está lá para isso. Então, quando o dinheiro que está no Bitcoin for majoritariamente, né, a fuga de um capital para um mecanismo soberano, aí sim o Bitcoin vai estar cumprindo o seu papel no mundo. E hoje não é isso. Existem sim alguns casos de uso para ele, assim, existe, mas não é a maioridade do dinheiro que está operando ele. Então, o Bitcoin está se afunilando numa eficiência de mercado para o uso matemático de investimento especulativo. Se o mundo passa a olhar o Bitcoin e passa a depender do Bitcoin como moeda soberana, cara, eu não sei o teto dele. Ele pode fazer um teto muito mais alto do que qualquer um de nós sequer sonharia ser possível. Aí o benchmark não seria nem mais o dólar, né? Seria o próprio Bitcoin. Porque a gente não mediria o Bitcoin mais em dólar, por exemplo. Qual que seria o benchmark de uma moeda soberana global? A própria moeda. De uma coisa que nunca existiu, né? Você valorar as coisas na própria moeda. Nem o ouro, para mim, serve como benchmark. Ele vira ele. Aí ele precifica o resto. Então isso quer dizer o quê? Que ele pode ter um poder de compra que a gente não sabe qual vai ser. E até quando a gente fala de Bitcoin, irmão, o Bitcoin pode bater $1 milhão? Porra, é claro que ele pode. Pode bater 100. 100, mas a questão não é essa. A questão é, quando o Bitcoin bater $1 milhão, qual é o poder de compra de $1 milhão? Essa que é a pergunta. Quanto vai estar o pãozinho na esquina? Quanto vai estar o pão? Quanto é que vai custar a gasolina? Quanto é que vai custar uma casa? Não adianta nada o Bitcoin valer $1 milhão e isso não comprar um kitnet. Aí foda-se ele valer $1 milhão, entendeu? Então as pessoas não têm uma mentalidade correta de que nós hoje precificamos o Bitcoin contra uma maneira de maximizar dólares. E enquanto essa for a lógica, eu creio que ele vai continuar se estabilizando em dólares. Mas se a gente tiver uma grande cataclisma socioeconômico, global, geopolítico, e o Bitcoin encontrar um lugar no meio de um apocalipse socioeconômico, o valor dele se torna incalculável. Não dá para fazer a menor ideia de quanto é que ele pode atingir. Você acha que Satoshi Nakamoto, que foi gênio em criar o white paper do Bitcoin, você acha que ele subestimou justamente essa capacidade do investidor comum de ser ganancioso? Porque ao passo que as pessoas vão comprando mais baixo e vendendo mais alto, esse Bitcoin vai trocando de mão. E a gente vê cada vez mais o Bitcoin na mão do TradFi, em BlackRocks da vida, em governos até mesmo. Você acha que se o investidor comum segurasse mais o Bitcoin e tivesse menos essa ganância, o Bitcoin estaria num lugar muito melhor hoje? Satoshi subestimou. Eu acho que assim, a comunidade inicial que se formou em torno do Bitcoin, que são aquela galera dos cypherpunk, os criptoanarquistas, né? Satoshi é do berço dos criptoanarquistas também. Essa galera certamente subestimou. Né? Não é só que eles subestimaram a capacidade do varejo ser ganancioso, eles subestimaram o quão rápido o mundo tradicional tentaria abocanhar o Bitcoin ao invés de brigar contra ele.
né? Porque um criptoanarquista, ele sempre teve aquele sonho de que no final dos tempos o Bitcoin vai destruir os bancos, né? O fuck the banks, fuck the police, fuck, né? Não se tornar uma arma deles também. E não se tornar, não uma arma, né? Mas simplesmente mais um ativo. Uma ferramenta. Assim, beleza, o Bitcoin vale dinheiro, então, vamos colocar ele como um ETF e negociar ele, pô. Se meus clientes querem, né? Vamos montar um ETF. Montar ETF, tá? Então, hoje, o Bitcoin, ele flerta muito, é porque ele não escolhe isso, tá? O Bitcoin não tem consciência, né? Ele não toma uma decisão sozinho. Mas, enfim, o ativo evoluiu para ser um ativo que, ao invés de desafiar os bancos, ele flerta muito. Por quê? Porque as pessoas não estão usando o Bitcoin majoritariamente para fins de soberania. Elas estão usando o Bitcoin para fazer dólares. Então, enquanto esse é o jogo, o mercado internacional vai adorar esse jogo. No futuro, isso pode se revelar um tiro no pé, né? Então, talvez o que a mentalidade criptoanarquista tenha subestimado antes desse ativo vir a ser a ruína daquilo que eles queriam destruir, esse ativo pode fazer parte do jogo do sistema que eles querem destruir até infectar esse sistema por dentro e de dentro evoluir para fora. Cavalo de Troia. Um cavalo de Troia. Pode ser que evolua para isso, pode ser que ele simplesmente se torne um ativo domesticado e outras forças atuem no mundo, no caso de uma crise agravada geopolítica, outros poderes e outros pilares tomem o lugar que o Bitcoin poderia tomar. Isso é um problema grande, especialmente para a galera que tem uma visão muito messiânica do Bitcoin, né? Que tem uma relação quase religiosa com o Bitcoin. Muitos são dessa galera, né? Mais maxi, são pessoas ortodoxas religiosamente falando e levam o Bitcoin como uma espécie de religião, um dogma, misturam muito, né, o fervor religioso com o fervor do Bitcoin. E para essas pessoas o Bitcoin tem um papel quase profético no mundo, ou seja, o futuro do Bitcoin é certo, ele vai destruir tudo ou ele vai modificar tudo. Eu encaro isso como uma possibilidade, uma boa possibilidade, mas eu não tenho a pretensão de dizer que eu sei o que vai ser no futuro. É por isso que eu não tenho apenas Bitcoin. Eu tenho uma empresa, eu tenho outros ativos, eu também tenho Bitcoin, é uma abordagem muito mais moderada, né? Mas eu acho que sim, tá? O Bitcoin ele pode ter um lugar importante no futuro e quando ele chavear de ser um ativo especulativo para ser um ativo de uso, eu não faço a menor ideia do quanto que ele pode valer e por não fazer ideia, eu quero ter ele agora na carteira, entendeu? E estou super confortável com o preço que ele vale hoje. Monstro. E você vê que o TradFi foi necessário para essa alavancagem que o Bitcoin teve, tanto de preço quanto de adoção, ou simplesmente a comunidade inicial ali daria conta de fazer o que eles queriam com o Bitcoin? Não, nunca daria conta, cara. E não é nem uma questão do dinheiro ou do valor do Bitcoin, é uma questão da atenção. Né? Uma vez que o Larry Fink, CEO da BlackRock, fala que Bitcoin é ouro digital, né, isso legitima um lugar no mundo para o Bitcoin. Que hoje pode ser esse Bitcoin mais domesticado, né? Esse Bitcoin Faria Lima, que a gente empacota em ETF, que a gente aplica derivativos e alavanca no mercado de futuros, que a gente trava opções em cima dele, né? Quase como realmente uma commodity digital da nova era, né? Com um tempero de volatilidade para atiçar o gostinho do capital financeiro tradicional. Mas esse Bitcoin ele pode, né, sair de ser um Bitcoin domesticado para ser um Bitcoin rebelde no futuro. A gente vê o ciclo de 2022 e o ciclo de 2024, 2025, se você pegar o fractal, é realmente bem parecido. Mas o nível de dinheiro, o tipo de dinheiro é muito diferente. É dinheiro institucional que fez com que o Bitcoin saísse de 15 mil e alguma coisa para 126. Muito impulsionado por treasury companies, ETFs, derivativos. Trazendo essa parte do TradFi para o Bitcoin, você acha que, por exemplo, a eleição do Trump, o Trump, ele foi mais positivo ou negativo para o Bitcoin e para as criptomoedas? Olha, é que Trump é uma coisa muito doida, né, cara? Mas eu não sei se ele é mais positivo ou ele é mais negativo. Ele foi eleito com um discurso pró-cripto, né? Foi eleito com um discurso pró-cripto. Assim, o Genius Act certamente é uma legislação muito favorável para o mercado cripto como um todo. Para o Bitcoin eu não tenho certeza, né? Porque quando você legaliza as stablecoins, você também ofusca um pouco o caso de uso do Bitcoin como meio de pagamento. Não meio de pagamento do cafezinho, mas tipo meio de pagamento das grandes contas, né? Hoje você tem realmente grandes transações internacionais sendo liquidadas em stablecoin, né? Então,
E ela oferece alguns mecanismos que talvez o Bitcoin pudesse oferecer se as stablecoins fossem banidas, se stablecoins fossem ilegais, né? Então, o marco regulatório cripto norte-americano, com o Genius Act, ele foi favorável para proliferação de muitas empresas e muitos negócios em torno de cripto, mas talvez não tão diretamente para o Bitcoin. Inclusive empresas do próprio Trump. A WLFi, o SD1. Sim, a própria Oxus Finance, né, cara? A minha empresa é uma empresa que opera com stablecoin. Né? Pra gente, o Genius Act foi uma destrava de valor absurda. Né? Foi um marco regulatório importante. Agora, o que o pessoal do Bitcoin queria? Eles queriam que o Trump fizesse a tal reserva estratégica e falasse que ele ia começar a comprar Bitcoin que nem louco. Foi um sabor reserva. Sabor reserva. Isso ele não fez, né? Agora... Só não tá vendendo os Bitcoins apreendidos. Exatamente. Isso pode estar comprando escondido também, a gente não sabe, né? Mas, de todo, um governo Biden, esse era um governo extremamente hostil à cripto. Né? Era um governo que talvez não só não ajudasse, mas ativamente e proativamente perseguia figuras de cripto. Né? A SEC era basicamente uma agência da... Sei lá, cara, era uma... Gary Gensler. Aquilo ali era uma... Gary Gensler ficou famoso. Mas o primeiro mandato do Trump foi bem hostil também. Ele não gostava muito de Bitcoin, falava que o dólar era o dólar, que o Bitcoin não era lá essas coisas. Mas eu não sei se ele é fã de Bitcoin até hoje não, cara. Eu acho que ele é fã de fazer dinheiro. Ele uniu o útil ao agradável. Ele se reelegeu com um discurso pró-cripto, criou várias empresas no entorno de cripto e viu que dava para ganhar dinheiro e está fazendo isso. E agora ligaram um alerta também agora, né, no começo desse mandato, de que as stablecoins eram extremamente favoráveis ao dólar, né? Elas são. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Até inclusive a primeira abordagem que a gente teve com você, não sei se você vai se lembrar. A gente estava num evento no Crypto Talks, Crypto Experts. Day Experts. Crypto Day Experts. Enfim. Dá um abraço pro Márcio aí. Uhum. E aí a gente fez um videozinho lá e o Júnior fez uma abordagem. Você lembra disso? Fala um alfa aí pra galera. Manda E um você alfa. falou stablecoins. Foi só isso, né? Só isso. Aí você falou, então tá, né? Mas assim, né? Aí até acendeu um alerta que falou, stablecoins, cara, a gente começou a pensar sobre esse assunto aí. Fala um pouquinho pra gente dessa relação de stable com o dólar em si e sobre esse mercado, né? Que é um mercado gigantesco. Quando é que foi que eu dei esse alfa? Foi em novembro, Novembro. né? Novembro. Tava certo, não tava? Eu acho que estava. Tava pegando quase no topo ali. Tava na hora de olhar pra stablecoin. Realizar um pouquinho. Todo mundo falando agora, vai, agora é lucro. Cara, fala, olha pra stablecoin. Fazer um Esse cara caixa, é louco, né, Balde de velho? água fria que tava assistindo Quem foi mais comedido nesse vídeo foi o Casta e o Orlando. E o Orlando. Falou que era para respeitar o ciclo de 4 anos. O Orlando é legal também. Ele é. E vamos lá, cara. Stablecoins, né? Primeira coisa, o que são stablecoins? Não sei se vocês querem que a gente dê um panorama sobre isso, eu não sei o quanto a Vamos galera lá, Passa por cima da... tá. Uma stablecoin, cara, a primeira coisa, ela é um criptoativo como qualquer outro. É um token. Se você abrir lá na Uniswap, você vai fazer trade. Tem Aave, tem Uni, tem Render, tem Pendle, tem o SDT. Tem o SDC. São tokens como qualquer outro token. Só que tem uma característica muito louca, né? Esse token, ele costuma sempre valer em torno de $1. Só que você está negociando ele na Uniswap, cara. Não é a Uniswap que trava o preço da stablecoin em $1. Ela não pode fazer isso. É um token. Então, uma stablecoin, ela é um token que ela precisa de um mecanismo regulador que força o mercado a sempre negociar ela em torno de um preço fixado. Que no caso de uma stablecoin de dólar, preço do dólar. Stablecoin de ouro, preço do ouro. Então você pega um token que poderia valer 0 ou 1 milhão e força ele a valer $1. Como é que você faz isso? Você tem que ter um mecanismo de mercado primário e mercado secundário. O mercado primário é o seguinte, é com a Tether. Você chega na Tether e fala, Tether, toma aqui 1 milhão num depósito do JP Morgan. Ela vai pegar esse $1 milhão de verdade, entre aspas, e vai imprimir para você 1 milhão de USDT e vai falar, toma os tokens. Aí você fala, beleza, né? Quem me garante que o USDT vale $1? Ela fala, eu garanto. Porque se você quiser, você traz os USDT de volta para mim e eu te pago 1 milhão de volta no ACH aqui no banco. Faço um depósito no banco. E queima os USDT. Então, enquanto a Tether for capaz de fazer isso, a tendência é que a gente negocie em torno do que ela honra. Enquanto, Casta? Enquanto, pô. Pelo amor de Deus, não toca nesse É assunto. o maior pavor aqui. Não, né? mas a ideia é que ela tem a obrigação de continuar fazendo isso, né? Ela tem que responder por isso. Por que eu falo enquanto? Porque enquanto ela for capaz de fazer isso, digamos que o SDT na Uniswap cai para 80 centavos. Mas, pô, a Tether paga $1 no USDT. Então eu vou fazer o quê? Eu vou na Uniswap,
Eu vou comprar esse monte de USDT na promoção, arbitro, vou na Tether e pego $1. Só que eu não posso comprar infinitamente, porque enquanto eu compro, eu estou fazendo pressão compradora, o preço sobe. Mesma coisa a venda. Digamos que o Tether bata 1,50 na Uniswap. Eu vou fazer o quê? Eu vou na Tether, compro 1 milhão de USDT e vendo na Uniswap por 1,50. Só que eu não posso vender infinitamente, eu vou passar para baixo. Então, enquanto o mercado primário for sólido, e o mercado primário de Tether e Circle são sólidos, da Paxos também é bem sólido, o mercado secundário vai arbitrar o mercado primário e ele vai regular o preço da stablecoin em torno de $1. Ok. Qual que era o caso de uso primário das stablecoins? Para que serve uma stablecoin? Em 2021, servia para você entrar e sair dos tokens. É para isso que elas serviam. Cara, pô, tô aqui, fiz um lucro, comprei a XS, fiz 5.000X, caraca, o que eu vou fazer agora? Quero realizar o lucro. Antes das stablecoins, você tinha que literalmente vender o token, o seu lucro no Bitcoin, na altcoin, tu tinha que vender por $1 de verdade. Então tu tinha que fazer uma operação para sair com um Pix, velho, daquilo, ou sair com um depósito bancário norte-americano do lucro. E são várias etapas, até tu arranjar alguém que compra, troca, faz o depósito, é um mercado horroroso. Então quando você cria stablecoin, você cria um token que imita o dólar, então realizar lucro, entrar e sair da operação, é entrar e sair desse token que imita o dólar. E esse foi o principal caso de uso das stablecoins durante todo o ciclo passado. Só que como elas começaram a se comportar muito bem, você fica, cara, esse troço vale... A gente tinha muito medo em 21, né? Ah, o Tether vai quebrar, lembra? Tinha uns vídeos assim... A própria Terra Luna, né? É, que a Terra Luna era um mecanismo diferente, né? A gente pode falar sobre isso, né? Mas a Terra Luna era um mecanismo pobre de mercado primário. Ou seja, a Terra Luna morreu porque o mercado primário dela era mal feito. Entendeu? Esse foi o problema dela. E no caso do Tether e Circle, os caras... Cara, a Tether foi criada em 2015. A Tether já funciona há mais de 10 anos. Funcionando. Então, quando a galera começa a ver que, pô, stablecoin funciona, o cara fala, irmão, stablecoin é tão bom quanto o dólar. Posso te pagar essa conta em stablecoin? O cara fala, pode. Aí a gente começa a usar stablecoin não para entrar e sair de token. Começa a usar stablecoin como meio de pagamento. A mesma coisa que a gente fez quando a gente saiu de ouro para cédula. Quando você começou a migrar de ouro para cédula, a cédula, o papel, moeda, né? Era um recibo de ouro. Quando todo mundo sabe que o recibo é honrado, você fala, cara, em vez de eu ir lá, pegar o ouro e te dar o ouro, tu não quer pegar logo o recibo, tu vai lá e saca o ouro. Você fala, tá bom, por quê? Porque o recibo é tão bom quanto o ouro. Aí a gente sai do papel para depósito digital. Cara, pô, posso te fazer um TED? Né? Pô, tu saca o dinheiro, é tão bom quanto o dinheiro. Cada vez mais reduzindo fricção. Reduzindo fricção. Então, a stablecoin hoje, ela é o novo papel moeda, ela é o novo Pix, ela é o novo tão bom quanto o dinheiro. Tanto que, cara, se você falar pra mim, quer me pagar alguma coisa, se você me mandar falar que quer pagar em stablecoin, eu prefiro. Eu prefiro stablecoin que Pix, como eu prefiro cédula a Pix. Pix, dinheiro vivo, stablecoin. Eu prefiro stablecoin de qualquer coisa que você falar, cara. Me pagou, eu vou ficar louco de uma alegria. Paga em stablecoin, paga em stablecoin, pelo amor de Deus. Stablecoin é tão bom quanto dinheiro e pra mim é melhor do que dinheiro, hoje em dia. Por quê? Porque da stablecoin eu me viro como eu quiser. Entendeu? Do papel moeda eu não me viro como eu quiser. Do Pix eu não me viro como eu quiser. Porque eu vou me virar enquanto o Bacen tá olhando tudo que eu tô fazendo, né? Não que eu queira fazer evasão fiscal, não recomendo ninguém a fazer evasão fiscal, sonegação fiscal. Declare seus impostos. Declare seus impostos, faça tudo direitinho, mas ali eu decido. Ali eu tenho o poder de decisão sobre o que eu quero fazer, quando eu quero fazer, entendeu? Quando eu vou realizar o lucro, quando eu não vou, como é que eu vou me organizar, tudo ali sou eu que decido. E eu posso atuar globalmente. Cara, isso é muito melhor do que real no banco, mas infinitamente melhor. Sendo que eu também posso estar lá, não é só porque é dólar, né? Ah, tá dolarizado. Tem stablecoins de real. Eu posso estar em real na blockchain, mas eu hoje prefiro estar na blockchain. E de lá eu vejo o que eu faço, entendeu? E você pode estar no game de cripto usando stablecoins, fazendo DeFi, por exemplo. Né? Você pode ganhar dinheiro com stablecoins. Você pode literalmente investir em rendimentos que te pagam a mesma coisa que o Tesouro Direto norte-americano. Cara, quando que você imaginou que com 2 cliques de mouse você estaria dolarizando o seu patrimônio, pagando praticamente nada para empurrar ele para lá e estaria literalmente investindo em tesouro direto dos Estados Unidos? Se você, há alguns anos atrás, tentasse ter uma conta dolarizada, primeiro que isso você só ia conseguir pedir isso para o teu gerente se você fosse rico.
Se você fosse classe média para baixo ali, pobre, esquece. Pobre não tem direito a ter conta dolarizada. Você ia ter que ir lá na casa de câmbio, comprar dólar e morrer num spread absurdo que o cambista ia te aplicar, te ferrar no spread, e o banco ia te cobrar uma fortuna obscena para você poder manter uma conta dolarizada nele, e ele também ia te ferrar no câmbio, como até hoje te ferra. Uma vez foi muito engraçado, eu fui para o Paraguai e fui para a Argentina. Acho que foi quando eu fui para o Paraguai que eu fiz isso. Né? Eu fui no Paraguai, eu só usei cartão de crédito cripto e o SDT. Eu não levei cédula, eu não tinha fazer câmbio nenhum. nada, câmbio nenhum, não usei banco normal, eu só usei cripto, tá? Só que eu fiz um teste, né? Eu fui no aeroporto, eu tava aquele negócio do Banco Safra, né? Tava lá, né? O estante do banco. Eu falei, eu vou aqui no Banco Safra, eu vou comprar R$300 em peso, né? Não foi na Argentina, que foi peso argentino. Eu vou comprar R$300 em peso argentino só para ver a diferença de eu usar o SDT e cartão cripto ou tentar ir pelo Safra, né? Cara, aí eu fui lá, eu nem perguntei, eu só falei, cara, tem aqui R$300, quero comprar peso argentino. O cara, não, beleza e tal, não sei o quê. Aí paguei o cara me deu as notas, aí eu peguei o quanto eu tinha em peso argentino na mão e botei no Google para ver a conversão. Sabe quanto que eu comprei? R$170 em peso argentino. Isso. Caramba. Que loucura. Você entende isso, cara? Uhum. Eu dei R$300 pro cara em real. Tanto de dinheiro que deixa me devolveu na mesa. R$170 em peso. Cara, quase metade do meu dinheiro foi embora. É o famoso middleman, né? Tem muita gente no meio do caminho. Aí eu falei, então quer saber, meu irmão? Eu vou gastar o SDT lá. Pra que eu vou usar esse sistema, cara? Sistema obsoleto, roubão, bagaraga. Não faz sentido. Então, as stablecoins, elas te dão esse poder de dizer não para esse sistema. Porque se tudo que você opera é financeiro tradicional, é muito conveniente. São pouquíssimos atores sentados em um intermédio muito grande de muito dinheiro. Eles podem se dar o luxo de esfolar quem eles quiserem, cara. Por quê? Porque não tem alternativa. Quando passa a ter, aí sim, stablecoin começa a deixar de ser um jeito de comprar e vender Axie Infinity e começa a virar um sistema bancário paralelo global. Ele começa a rivalizar com a infraestrutura financeira de meio de pagamento. E foi nessa etapa que a gente decidiu até fundar a Oxus Finance. Quando eu falei para você que o Alpha era stablecoin, não é que o Alpha era ganhar dinheiro comprando stablecoin, é que as stablecoins estavam vindo para mudar o jogo de como o sistema financeiro tradicional funciona. A gente só não teve tempo de elaborar, né? Mas stablecoins estão literalmente mudando a maneira como o dinheiro se move no mundo. E você citou a Genius Act, que praticamente regularizou as stablecoins nos Estados Unidos, e agora tem a Clarity Act, em que as stablecoins são o ponto focal de discussão entre bancos e o setor cripto. Muita gente do setor cripto querendo passar a Clarity Act permitindo yield de rendimento em stablecoins, só que os bancos falando, não, isso aí é competição desleal. Vamos tirar esse tipo de rendimento, que é o rendimento puramente pelo hold, né? Aquele rendimento que você tem segurando o SDC ou SDT numa corretora centralizada, isso estaria fora da lei Clarity Act, isso pensando pelos bancos. Qual que você acha que será o saldo da Clarity Act, caso essa lei passe, que está para ser votada agora em abril e maio? Essa questão do rendimento ela é uma discussão importante, tá? Quando a gente falou sobre Terra Luna ter um mercado primário ruim, e por que então o mercado primário de Terra Luna era ruim e ela faliu? Por que o mercado primário de Tether e Circle é bom e elas permanecem, tá? Porque Tether e Circle, quando elas criam um dinheiro mágico da internet, as stablecoins delas, elas são lastreadas por depósitos e ativos financeiros do mundo real. E Terra Luna não tinha lastro no mundo real. Terra Luna era lastreada no próprio token Luna, e isso não fazia o menor sentido, nunca fez. Era uma ilusão, era uma fumaça. Tether é uma empresa mais lucrativa do que a BlackRock. Tá? A Tether fez mais lucro do que a BlackRock, que é a maior firma de investimentos da face da Terra. Queria comprar a Juventus ano passado, pô. Os caras estão noção. Nadando no dinheiro, cara. Por quê? Porque se existem hoje, são aproximadamente 300 bilhões de dólares em stablecoin, daí para mais, né? A maior parte disso, uma boa parte disso é Tether. Todo esse dinheiro está lastreado em ativos do mundo real, ou pelo menos depósitos em sistemas bancários. De quê? Majoritariamente dívida norte-americana, que hoje está pagando entre 3% a 5% ao ano, dependendo do título que você comprou, né? Da hora que você entrou na brincadeira do título, nas T-bills.
Então você imagina um cara que está sentado em centenas de bilhões de dólares fazendo pelo menos 3, 4% ao ano em cima daquilo. É muito dinheiro, cara. Então, o que eles fizeram para ganhar esse dinheiro todo? Eles imprimiram tokens na blockchain, velho. É só acabou. Esse foi o trabalho dos caras. Inventamos um mais token. lucrativos da história da humanidade. Cara, uma parada... você precisa de 20 funcionários para tocar esse negócio. O resto vai ser burocrata e compliance, mas... Tem a conta lá, né? De tanto de funcionário por lucro da empresa. Isso. Quanto que funcionário dá de lucro. Os números são surreais. Nunca vistos antes na história da humanidade. Como uma empresa com tão pouca gente fez tanto dinheiro. Porque o cara fez o quê? O cara inventou um token, velho. E pronto. E aí, ele agora tem 200 bilhões, sentado numa grana gigantesca, essa porra gera juros e o cara fica enriquecendo infinitamente. O mérito é, eles foram os primeiros e eles tiveram a ideia de como você faz uma stablecoin. Tomaram risco, né? Tomaram risco, na época, naquilo ali era faroeste, eles, na época, inclusive era cash, era 1 para 1, né? Os caras tinham depósito em conta corrente, de Tether para dólar, depois que eles foram evoluindo o modelo de negócio. Mas eles tomaram risco e foram pioneiros e acharam que fazia sentido ter dólar na blockchain, porque muita gente nem acreditava. Não, que ideia idiota. Para quem inventar um token que vale $1? Token a gente compra para ficar rico, né? E os caras, não, tem uso. Então, tem um super mérito da ideia. Mas a implementação é ridiculamente, assim, ingênua. Eu imprimi um token e agora eu sou... Como toda boa ideia, é uma coisa muito simples, né? Simples, é. Então, esse modelo, ele gerou muita repercussão. Por quê? Porque os caras estão fazendo muito dinheiro. Aí agora todo mundo quer fazer stablecoin. O PayPal quer fazer stablecoin, o Trump quer fazer stablecoin, todo mundo quer fazer stablecoin. Por quê? Porque fazer stablecoin, você imprime um token, que você imprime praticamente de graça na blockchain, não gasta nada imprimindo, e você fica multicentenilionário e faz bilhões e bilhões e bilhões. Quem não quer brincar disso? Essa cacofonia de muitas stablecoins lastreadas em dólar, você acha que é algo prejudicial ou você acha que... Não, eu acho que é natural. Do livre mercado. O mercado é assim, né? Quando você tem uma coisa disruptiva, aparecem infinitas cópias dela. Depois que o mercado amadurece, vai tendo uma convergência, várias vão falindo. No final vai ter ali 4 ou 5 players, sacou? Como foi com as Big Techs, entendeu? Como é comum no mercado de fintech, né? Finança e tecnologia. Copia-se muito coisas novas e no final os fracos morrem, os fortes se consolidam e você vai ter poucos players. Most take all, né? Few take most, né? Poucos dominam o mercado inteiro. Isso é natural, tá? Eu acho que por enquanto é saudável, por quê? Porque a gente tem que ter concorrência para esses caras brigarem entre si e os que são mais legais sobreviverem. E aí entra um diferencial competitivo que é... E se a Tether, né? Imagina se a Tether, ao invés dela mamar todo o lucro desses juros só para ela mesma... E se ela dividisse com você um pedacinho? Aí que entra a concorrência desleal. Aí que entra... aí que os bancos não gostaram. Porque, cara, aí você inventa $1 que divide a renda do lastro dele com você sem você ter que fazer nada. Sem fazer nada. Simplesmente estando na conta ali. É $1 que está na sua conta e ele sozinho começa a fazer filhote, né? Cara, é um dólar lindo, né? Um dólar turbinado. Aí os bancos falam, não dá, cara. Porque aí você vai inventar $1 melhor que o dólar. E isso é desleal, essa concorrência. Os bancos não querem, mas seria ótimo. Pra que eu vou ficar com um Tether na carteira se eu poderia ter um Tether em esteroides que todo dia ele aumenta sozinho de tamanho? Ele aumenta a quantidade sozinho. Óbvio que eu vou querer o que aumenta sozinho. Não é nem que eu vou colocar em staking, eu vou fazer um lending. Não. O negócio está parado na sua carteira e ele começa a se multiplicar sozinho. Quem está hoje à frente disso, né? Tem alguns projetos, mas para mim o melhor representante é a Ondo Finance, que tem um token chamado USDY e USDY, que é eles não chamam de stablecoin, por quê? Porque não pode chamar de stablecoin, mas eles falam que é um sintético de dólar, que o lastro é investido em tesouraria, em tesouro direto norte-americano, e praticamente todo o lucro que tem dos juros volta para o token. Então só que ele não pode circular como stablecoin. Ele circula como um sintético de dólar. Isso limita muito o escopo de crescimento desse projeto e da atuação dele. Mas isso já existe, tá? Se você tiver USDY na carteira, ele vai começar a crescer sozinho. Ele é $1 que vale mais que $1. E todo dia ele vale um pouquinho mais que $1. E aí o que a gente está inventando, isso é muito louco. Especialmente se você considera que você está atrelando a valorização de $1 sintético aos juros base. No fundo, você não está falando de investimento. Isso não é investimento. Isso é correção monetária.
Não perder para a inflação. Não perder para a inflação. Ou pelo menos não perder para a expansão monetária, que é a definição da escola austríaca para a inflação, né? Para um cara mais liberal, para um cara mais austríaco, expandir e inflar é a mesma coisa. Para um economista keynesiano, mais tradicional, essas coisas têm que ser colocadas cada uma no seu lugar. Mas, a grosso modo, você está fazendo um dinheiro que tenta se autocorrigir pelo fator de juros base. Ele tenta acompanhar a impressora, por assim dizer. Tá? E isso é inédito. Porque você está falando de um dinheiro que se autoprotege contra a própria depreciação. Isso é muito legal, né? E você não precisa fazer nada. Ele sabe se autodefender, ele sabe se autocorrigir contra a própria deflação monetária, contra a própria expansão monetária e a consequente diluição do poder de compra dele. Esse conceito, ele ainda não foi corretamente compreendido. Vocês falam que eu gosto muito de falar sobre isso no futuro, né? Eu tenho uma visão muito futurista das coisas. Então já vou te dar o próximo alfa, né? A gente vai inventar novas formas de dinheiro. Porque um dinheiro que é automaticamente protegido contra a perda do seu poder de compra ou contra a diluição dele mesmo é uma nova forma de dinheiro. E não está claro para a gente ainda o poder que isso vai ter no futuro, mas isso vai ser uma tendência para o futuro. Então, mesmo que o Clarity Act agora não seja favorável a esse tipo de coisa, a dor que isso resolve é uma dor real. E se uma tecnologia resolve uma dor, ela não quer nem saber da regulação. Tipo, se existe uma dor e a tecnologia resolve a dor, a regulação vai ceder. É só uma questão de tempo, mas a regulação vai se curvar a ela, como foi em toda a história da humanidade. Monstro. Ethereum. Vamos sair um pouco de stablecoins e Bitcoin. Ethereum ficou devendo bastante nesse ciclo, né? Todo mundo ficou pintando Ethereum a 8, 10k, parou ali nos 4 e tanto. Né? Mal bateu all time high. Chegou a bater all time high? Não chegou a bater all time high de 2021. Não chegou. Ali no... Por que você acha que ficou devendo e onde você vê Ethereum daqui, por exemplo, 5 anos, no próximo ciclo? Essa foi uma outra também que, cara, eu apanhei, viu, cara? Eu fiz um vídeo, né, chamado Tá na hora de rever Ethereum. Né, soltei esse vídeo. Quando isso? Vamos ver aqui. Só para eu não falar besteira, vamos olhar junto aqui. Quando é que eu fiz esse vídeo? Mas nem só o Ethereum, nem só o Ethereum, né? O Bitcoin por si só também ele não pôde acompanhar o ciclo de alta. Mas o problema é que Ethereum não superou a performance do Bitcoin. Esse é que é o problema. Porque o que a galera... E muitas das stablecoins são emitidas na Ethereum. Sim. Mas, assim, em termos de grana, 2021, naquele ciclo, quem comprou Ethereum ganhou quem comprou Bitcoin. Então, pelo menos isso Ethereum tinha que fazer. Pelo menos Ethereum tinha que justificar o risco a mais do Bitcoin. Por que você toma mais risco? É para fazer mais dinheiro, porra. Aí o cara tomou mais risco na Ethereum, que ela deveria ser um alfa, né, em relação ao Bitcoin, deveria dar um prêmio em relação ao Bitcoin. Ela não só não empatou, como ela perdeu pro Bitcoin. E essa foi a grande decepção, tá? Eu fui um desses aí. Eu vi no gráfico bonitinho ali, Bitcoin Ethereum, falei, rompeu o triângulozinho, falei, agora vai cair, comprei ali, caiu, continuou caindo. E foi caindo, não tinha fundo mais o negócio. É a conversa da out-season fantasma, né? A gente não teve out-season. Não teve. A gente teve ciclos de alta de nichos, né? Inteligência artificial, derivativos, mas... E muito rápidos também. Aquela out-season de 2021, 2017, eu acho que também esquece, né, Casta? Vamos falar sobre out-season também. Acho que não tem mais esse papo de out-season geral, porque tem muito token no mercado e simplesmente não tem dinheiro para inflar tudo. Ó, eu fiz uma live chamada Tá na hora de rever Ethereum, em 10 de setembro de 2024. Tá. Final de 24. Todo mundo esperando que Ethereum... Todo mundo pensando que Ethereum ia voar. No gráfico aqui. Veja no gráfico. Quer puxar como é que estava Ethereum em 10 de setembro de 24? Quanto é que estava valendo? E quanto é que foi a performance de lá para cá, né? Seria uma boa leitura. Pra gente ver se eu mandei bem nessa live aí. O que você falou nessa live? Eu falei que Ethereum estava perdendo o sentido da existência dela. Tá? E aí a gente pode explicar o porquê. Minha leitura, inclusive eu fiz 2 profecias, tá, nessa live, e as 2 profecias se realizaram, tá? Então, depois vocês podem ver a live se vocês quiserem. Eu bati em Ethereum... Setembro de 24? $2.000.
Tá quanto hoje? 2.000 dólares. Aí, ó. 2.100, 2 e pouquinho. Tá bom, então, delas por elas, né? 2 anos ali. Então imagina alguém que viu essa live e falou, o Casta é um idiota, porra. louco, Daqui pô. a 2 anos, Ethereum... 20 mil dólares. Ethereum já O cara tá valendo perdeu 10 pra bilhões de inflação. pau. O cara perdeu pra inflação. O cara perdeu 2 anos de expansão monetária. Então quem viu essa live e me levou a sério, não tomou pedrada, né? Quem viu e achou que eu tava errado, foi junto. Agora faz o seguinte, VBNB. BNB foi outra que... VBNB de setembro de 24 pra cá, vamos ver. Eu acho que estourou a tampa, não? Então, porque uma coisa que eu falei nessa época é que eu ia trocar parte de Ethereum por BNB. A galera caiu matando. Nossa, você não tem noção do quanto que eu ouvi, velho. Estourar a tampa bem, BNB. Eu não sei como que tá Eu agora ouvi, a relação rapaz. com setembro de 24, mas em outubro ali, setembro, outubro do ano passado, tava bem estouradinha. Ela retraiu bastante, tá? Retraiu. BNB chegou a bater Sim. 200 1.200, ou 220 Aí, ó. dólares. $200. Tá mais alto. Hoje tá 600. Então. 3x. 3x. E chegou a 3x. bater bem mais, né? Chegou a bater 1.200, cara. 3x contra 0x0. O que acontece? Isso eu falei foi no Domingo Cripto, cara, ainda. Tava eu, tava o Caio, tava o Razinho. Caíram de pau em cima de você. Porra, os caras... Tava o Dudu, os caras queriam comer meu... Os caras queriam Até rima com o Dudu. Os caras... Pô, o Casta, que isso, Casta? Você tá maluco, não sei o quê, que sem pé nem cabeça. Nossa, os caras queriam Perdendo o sentido, você falou. os caras acharam que eu tava maluco, que eu tava viajando, que eu não sabia o que eu tava fazendo, entendeu? Tipo, fui, mega... Assim, não foi uma coisa hostil, foi zoeira. Mas você via que... Fundinho de verdade, né, aquele cara? fundinho, tipo assim, porra, Casta, você é maluco, velho, trocar Ethereum por BNB, você tá comendo cocô, assim, você não sabe o que tá fazendo, velho. Não sabe nada de mercado, pô, sei lá, vai estudar a tua filosofia, não sei o que e tal. Todos eles, ninguém me levou a sério. Todos eles deram double down em Ethereum. E aí a gente viu no que deu, né, cara? Hoje ninguém mais fala no assunto. Eu acho que 95, 97% das pessoas deram um double down. A gente falou disso com a Yara em meio do ano passado. Foi meio do ano passado. Que também justamente pela quantidade de funcionalidades e soluções que a Binance oferece através, né, do tendo BNB. que usar o BNB. Eu não quero nem fazer propaganda de BNB, não é isso não, tá? É só dar um exemplo, entendeu? Tipo, de raciocínio de investimento. Eu posso explicar todo o racional para vocês, como eu expliquei o racional na época, porque o meu racional não é gráfico. Né? Não foi análise gráfica que me levou a tomar essas decisões. Fundamental. Foi fundamentalismo. Por que eu estava revendo Ethereum? Ethereum tinha uma promessa. Qual que era a promessa da Ethereum? Segundas camadas. Lembram disso? A Ethereum vai ter várias Que segundas surgiu camadas. de uma falha da L1, né? Exatamente. A Ethereum, ela é lenta e cara. Ineficiência. Todo mundo queria usar Ethereum. Lenta e cara. Então as segundas camadas vão fazer a Ethereum ficar rápida e barata. $50 para mintar um NFT. Isso. Olha, que Na doideira. época da febre do Bored Ape. era pior ainda. É, $200. $200. É quando teve o Gas lançamento do lá de metaverso E lá. corria o risco de falhar. Isso, e você morria no gas e falhava. E acontecia muito. Então, as segundas camadas, elas iam destravar todo o poder da Ethereum. Só que acontece com as segundas camadas, e eu tava falando sobre isso há um bom tempo. Cara, Arbitrum, Base, Optimism, Polygon, Mantra, Mental, Scroll, ZK Sync e por aí vai. São dezenas. A gente tem hoje, cadastradas na L2Bit, aproximadamente 70 segundas camadas. Cara, pra que eu preciso de 70 segundas camadas, sendo que só tem atividade real em Base, Arbitrum e Polygon? E Polygon nem é segunda camada de verdade. É uma coisa meio lá, meio cá. Não faz sentido. E essas três, elas deveriam estar capitaneando um movimento de quê? De interoperabilidade. Porque não adianta você ter várias segundas camadas e elas não conversarem entre si. A maneira como o cripto funciona hoje, eu tenho dinheiro na Base e eu quero levar para Polygon. Você não pode comprar uma coisa na Polygon com o dinheiro que está na Base. Você tem que usar uma ponte. Aí tu vai fazer um saque entre blockchains. Aí o negócio às vezes funciona, não funciona. Aí tu tem que ter gas na blockchain de destino, senão o dinheiro fica preso lá. Aí você tem que fazer um refuel do gas de uma para outra. Irmão... É um ex horrível, né? Isso me lembra a época em que eu queria levar dinheiro do Bradesco pro Itaú, em que eu ia numa rua onde tinha uma agência de cada um.
Aí você literalmente entrava numa agência, sacava o dinheiro no boca do caixa, atravessava a rua segurando o dinheiro para pegar um envelope do outro banco, enfiar o dinheiro no envelope e depositar o dinheiro do banco. É isso, só que no computador. Exatamente. As segundas camadas são isso. Elas estão nessa época. Porque elas são como bancos. A segunda camada é como se fosse um banco do Bradesco, um banco do Itaú. E eu não consigo fazer um Pix entre elas. Porque elas não estão interoperadas. Então, enquanto não houvesse um grande movimento de uniformização e interoperação das segundas camadas, elas nunca fariam sentido. Uma vai dominar e ela vai virar uma blockchain própria. Eu não duvido que um dia a Base, inclusive, vai sair da Ethereum. Eu falei isso há uns podcasts atrás. Por que ela tá lá? Por quê? Não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Só não lançou blockchain e token próprio por conta do escrutínio da SEC no mandato passado. Quando valer a pena financeiramente, ela vai fazer. Entendeu? Quando valer a pena não estar na Ethereum, ela vai sair. Porque não tem ganho real. O ganho seria, todos fazemos parte de um super ecossistema. Tá usando Ethereum de teste. Ou usou Ethereum para começar, e foi bom para começar, mas não tem aquela promessa de que a Ethereum seria um ecossistema, nunca se realizou. Aí você fala, pô, Casta, mas por quê? Por que essas segundas camadas não se interoperaram? Por que elas não se costuraram? Porque elas não têm incentivo econômico nenhum para isso. Se eu sou a Base, e a Base hoje é a blockchain, a segunda camada mais rica, para que eu vou me interoperar com a Arbitrum? Você quer que o cara fique ali na sua rede. Para quê? Para os meus usuários irem fazer transação e pagar gas para você? Para as minhas carteiras serem suas? Para você pegar os meus leads? Né? Sabe aquela porra? Então, assim... Por bondade, pô. Pela bondade. Pela tecnologia. Estamos aqui pela tecnologia. Tecnologia para interoperar, a gente tem. Só que uma coisa que o Vitalik não pensou, e aí o Vitalik realmente ele errou, tá? Quando ele criou o roadmap da Ethereum, em 2021, o Vitalik falou, segundas camadas são o futuro. Ele falou agora há pouco que não é mais. Eu sei, isso foi minha profecia, tá? Ele enxergou o futuro tecnológico, mas ele não parou para pensar na teoria dos jogos econômica. Ele achou realmente que o mundo cripto compartilha do ideal utópico dele, de vamos fazer dar certo, o AGME. Ele não entendeu que as segundas camadas iam ser operadas por entidades que querem lucrar e que interoperação não é um incentivo econômico para ninguém que está ali. Então ele se sentiu efetivamente traído pelas segundas camadas. Então nessa live, em 24, tá? Final de 24, eu falei, o Vitalik vai acordar, virado no Jiraiya, e ele vai desistir das segundas camadas. E a Ethereum vai voltar a pivotar o seu roadmap, ela vai mudar o seu roadmap e ela vai trabalhar em escala na primeira camada. Falei isso, está lá gravado. Minhas profecias para o futuro. Cara, as duas se realizaram. Aí o Vitalik assistiu a live? Mas sabe que 3 dias depois disso ele fez o primeiro post reclamando da segunda camada? 3 dias. Isso em 2024 ainda? É. Ele já fez, ele começou a dar sinais. A galera falou, Casta, não é possível. Não duvido que chegou nele, O Vitalik tá vendo sua live, Casta. Não, acho que não. Não sei se ele vendo a live, mas gente que fez chegar nele ali. Eu não sei, eu acho que eu não tenho muita relevância no exterior não, cara. E recentemente ele publicou realmente que as L2 estão praticamente relevantes, né? Sim. E ele até vendeu bastante Ether, né? Justamente para aportar nos desenvolvimentos da própria rede. Isso. Aí por isso eu fiz o quê? Tirei o pé de Ethereum. Na época. Na época. Então eu falei, gente, eu vou reduzir a exposição em Ethereum. Só que se eu for reduzir, eu não zerei, tá? Eu reduzi. Se eu for reduzir a exposição em Ethereum, o que eu coloco no lugar? Stablecoins. Stablecoins eu já tinha. Tava ali para decolar. A BNB. Certo. Aí veio o call de Aí veio o call de BNB. Por quê? Se eu tenho dinheiro em Ethereum como um fundamentalista, é porque eu acredito que vale a pena apostar em plataformas de contrato inteligente. Em infraestrutura de DeFi, de NFT, de contrato inteligente, essas coisas assim. Só que se eu já não estou mais tão confiante no projeto líder desse setor, e eu quero diminuir a exposição dele, mas continuo achando a tese boa, o que eu faço? Eu aloco os principais concorrentes. Simples assim. Então, quem são hoje os melhores concorrentes de Ethereum? Para mim é BNB e Solana. As segundas camadas, eu não acho que vale a pena investir nelas, porque o token delas não existe para nada. O token Polygon não faz sentido, eu fiz uma live sobre isso antes de fazer a de Ethereum, até demorei para fazer, fiquei mais tempo do que eu gostaria, preso em Matic, mas não faz sentido. Token da Optimism da Arbitrum, cara, tá bom para jogar no lixo aqueles tokens, porque eles não são tokens de uso real, eles nem são usados para gas. Né? Pelo menos o token de uma plataforma de verdade, ele é consumido como gas.
Tá? Então, nesse caso, eu via sentido em ter BNB e Solana como uma alternativa à superexposição de Ethereum. Então, minha ideia era, pega tudo que tem em Ethereum e vira 1/3 Ethereum, 1/3 BNB e 1/3 Solana. Né? Dessas, a BNB foi a que melhor se virou. Tá? E aí, por que eu não fui para Avalanche? Outras, porque eu já acho que aí já a gente pode discutir. Tron, Ergo, sei lá, tipo, Tesos, Mina, a gente pode... É outra discussão, mas para mim, hoje, BNB e Solana são as duas melhores concorrentes de Ethereum. Tá? BNB é a melhor concorrente que tem a mesma linguagem que Ethereum, que suporta EVM, e Solana é a principal concorrente não compatível com Ethereum, né, que usa uma linguagem de programação própria chamada Rust. E daqui para frente, o que você vê para Ethereum? A gente vê o Vitalik desenvolvendo, pensando mais em rever o roadmap, a gente vê a própria Ethereum Foundation realizando um stake muito grande de Ether. Você acha que agora eles sentaram a bunda na cadeira, olhou um para o outro e falou, agora vamos rever as coisas e vamos ver daqui para frente de uma maneira um pouco diferente? Do ponto de vista fundamentalista, enquanto um projeto que tem dinheiro está disposto a se reinventar, ele pelo menos merece continuar sendo estudado. E é por isso que eu abandonei a Avalanche, por exemplo. Avalanche e Phantom eram estrelas de 21, você lembra disso? Uhum. Avalanche e Phantom é lua, vai derrotar Ethereum, não sei o que Ethereum e tal. Killer, né? Ethereum Killer. Por que eu não olho mais, nem olho para essas duas? Porque elas não mudaram nada. Absolutamente nada. De 21 para cá. Elas continuam sendo a mesma coisa que elas eram antes. Não teve nenhuma grande inovação tecnológica de roadmap, nenhuma grande mudança estratégica. No máximo o cara faz uma perfumaria lá falando que tem AI, uma palhaçada ou outra, mas continua sendo a mesma coisa, velho. E a gente já sabe que não funcionou. Por que vai funcionar agora se você não mudou nada? A definição de insanidade é continuar fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes, tá? Agora, Ethereum fez o que eu falei que ela tinha que fazer. Vitalik acordou, virado no Jiraiya, mudou o roadmap todo. Então, coisas podem acontecer com essa virada de roadmap. Quais são para mim hoje, e talvez o principal motivo que justifica para mim ter ainda Ethereum na carteira, porque eu tenho, tá? Não tô com o preço médio que eu gostaria, ou seja, estou empatado, não estou perdendo dinheiro, mas não tenho lucro nenhum na minha posição de Ethereum, ela tá net, tá 0 a 0 praticamente, com uma gordurinha para cima. Chato, mas parte do jogo. E por que eu não liquidei essa posição? Por que continua tendo Ethereum na minha carteira? Porque Ethereum hoje é a rede mais rica em stablecoins. A gente não vai medir o grau de sucesso de uma rede, anotem isso, tá? Mais uma de profecia do Casta. O que vai determinar a vitória de uma rede não é somente quantidade de carteira, quantidade de transação, quantidade de usuário. O principal critério que vai determinar as blockchains vitoriosas é aquelas que tiverem mais dinheiro em stablecoin dentro dela. Porque a gente tem 300 bilhões de dólares em stablecoin, 300 e blau? Sim, mas essas stablecoins estão espalhadas em diferentes redes. Tem stablecoin na Solana, tem stablecoin na Base, tem stablecoin na Arbitrum, tem stablecoin na Ethereum. Então você se pergunta, o quanto de dólar que está parado em cada rede? E a diferença de Ethereum para as outras é grotesca. Tá? Ethereum tem quase metade de todas as stablecoins dentro dela. E por que faria sentido um issuer, por exemplo, emitir na Solana ao invés da Ethereum, por exemplo? Porque eu tenho na minha cabeça que Solana é basicamente meme. Você acha que Solana tem vida além do meme? Cara, a Solana, ela tem escalabilidade real comprovada. E isso faz diferença... Mas ao passo que a Ethereum evolui, você acha que Solana ainda tem lugar? É porque Ethereum tem que conseguir evoluir, né? A gente não sabe se Ethereum um dia vai chegar no mesmo grau de escalabilidade que Solana. Enquanto isso, Solana vai levando. Vai levando. E isso é um diferencial, né? Ethereum, como um projeto muito descentralizado, muito embora os críticos de Ethereum falem que Vitalik é tipo um ditador, não é, cara. Ethereum é uma máquina burocrática, tá? E eu não tô nem falando isso no bom sentido, tá? Eu não sou um grande admirador incondicional de descentralização, tá? Porque Ethereum parece os resquícios de uma tentativa de um comunismo mal feito com um cara que é influente, mas às vezes parece mais perfumaria do que líder técnico. Então, se você compara blockchains com governos, tá? Ethereum é um experimento de descentralização que eu não sei se deu muito certo em termos de governança. Porque um projeto tecnológico, para competir num mercado feroz, ele precisa ter o quê? Direção, velho.
O tempo está passando. A gente não pode esperar para sempre para aprontar a tecnologia. O que nós vamos fazer amanhã? Se você depende, velho, de uma burocracia retrógrada para resolver isso, sendo ela votada com tokens na blockchain ou por um concílio de fundadores que fica eternamente filosofando sobre o futuro utópico do criptoanarquismo, você está perdendo tempo. E Solana não é um projeto descentralizado. Solana é uma empresa, irmão. O cara fala, é isso, irmão. O Anatoly fala, é isso, vai e faz. E quem não faz é demitido e é trocado por outro. Então, enquanto o Ethereum parece uma coisa movida ao toque do serviço público, Solana é uma empresa privada. Sacou? O oráculo da Ethereum Foundation fica conjecturando se aí, vai, se não vai. Aí tem Ethereum Foundation e tem as empresas que são os principais validadores e tem um núcleo, aí tem uma discussão, aí o Vitalik fala aquela masturbação filosófica infinita, vai, não vai. Então, assim, uma hora vai, só que você começa a ir numa perspectiva de dane-se o ritmo do mundo, dane-se o ritmo do mercado, vamos viver nosso sonho utópico, vamos implementar nossa utopia. Né? O principal exemplo disso é Polkadot. Numa escala de sonhadorismo utópico e vamos reinventar o universo, a nossa própria imagem, Polkadot está num extremo, Solana está no outro, junto com o BNB, e a Ethereum está no meio. Tá? Meio lá, meio cá. E o que a gente está vendo é que aqueles que centralizaram e adotaram pragmatismo de mercado, pelo menos estão hoje na frente da corrida. Pode ser que num futuro, né, todo esse utopismo ele se revele como uma escolha correta depois de uma longa volta. Mas eu não sei nem se eu vou estar vivo lá, meu irmão. Pode ser naquele futuro que o Charles Gavin está vendo daqui a 40 anos a Polkadot ser a base da economia global. Porra, até lá, cara, muita coisa aconteceu. Então, nesse sentido, o pragmatismo hoje está vencendo, porque decisões são tomadas num ambiente de inovação crítico, onde tudo muda todo dia. Tá? Aí eu vejo realmente essa diferença. E a gente está falando de descentralização e realmente descentralização total é meio que um fetiche, é uma utopia, né? Se você não estiver falando de Bitcoin, acho que nem faz tanto sentido você falar que esse projeto é descentralizado, não sei o quê. Tanto que a própria Bitensor sofreu com uma saída de um grande desenvolvedor por conta do cara metendo pau falando que não era descentralizado coisa nenhuma, tal, enfim. Você vê que acaba que é mais um fetichismo do que uma prática mesmo de mercado nas criptomoedas. Óbvio que tirando o Bitcoin. Mas a gente falando de descentralização de rede e de tokens, por exemplo. Descentralização de rede no Bitcoin é uma coisa ao concurso, todo mundo sabe que tem. Agora, centralização de tokens por parte, por exemplo, de um Michael Saylor da vida. Você acha que isso é saudável? Você acha que isso chega a um ponto que não é tão legal? Porque lá em 2020 e 2021, quando ele começou a comprar para sua estratégia de tesouraria da Strategy... Todo mundo ficou feliz, né? Todo mundo ficou feliz. Aí vai passando o tempo, ele vai anunciando grande. Compras de 1.000, 2.000 bitcoins, 3.000 bitcoins, bilhões e bilhões de dólares. Já tem acho que 3,6% do supply total. Você acha isso um problema ou você acha que isso a sua visão geral faz assim, parte de do Treasury Companies? jogo? Cara, essa é uma boa pergunta, tá? O Bitcoin é um projeto em que, nesse caso, eu gosto da descentralização dele, tá? Porque acontece, a descentralização do Bitcoin, ela é orgânica. Satoshi sumiu e a parada se virou como se virou. Então o Bitcoin, ele emerge e a descentralização e as estruturas de governança dele, elas vão se formando por necessidade. O que é diferente de uma Ethereum que estabelece as regras. Esses são os comitês, esses são os responsáveis, esses são os articuladores, né? Uma coisa bem formal, né? Ou uma Polkadot, que a descentralização é por token. Então você vai ter as baleias. Aí as baleias formam uma espécie de senado, onde você vai ter vários clãs e várias facções, e essas facções fazem... E é assim mesmo que funciona, tá? Fazem alianças entre si para aprovar e reprovar projetos. Essa é a fórmula da corrupção do Senado romano, onde o cara tem uma aliança de baleiudos e eles aprovam projetos que diretamente ou indiretamente favorecem a eles, enquanto outros núcleos favorecem outros. Existe uma guerra. Vamos articular uma coalizão dessas baleias para derrubar o projeto do cara que não é meu amigo, que eu não gosto porque o dinheiro que não foi... Cara, é um antro de troca de favores. E isso não é uma questão de token ou não token, é como seres humanos se organizam. Seja com token ou sem token, aquilo parece uma releitura da corrupção do Senado romano. E os projetos hoje que têm governança por token, eles já estão cientes disso. Não deu certo. Mas por quê? Porque é um mecanismo de descentralização artificial. Quem tem dinheiro compra poder de voto. Não tem como dar certo.
Olha que ideia. Desculpa, a ideia é imbecil. Você tem que ser estúpido demais para achar que um sistema onde você compra poder de voto com dinheiro na Uniswap, que um sistema como esse vai ter algum grau de justiça, de descentralização, ou que não vai atender aos interesses daqueles que têm mais dinheiro para acumular mais poder de voto, velho. Você acaba copiando o status quo. É o que já existe hoje. Nós vivemos num mundo onde dinheiro compra poder político. Aí você tokeniza essa merda e acha que vai fazer alguma coisa diferente. Tem que ser muito, muito inocente, cara. E a gente tá vendo o resultado disso. O Bitcoin é diferente, tá? Só que isso é na descentralização das decisões que operam o protocolo. Outra coisa é a descentralização socioeconômica. Então a sua pergunta, na verdade, é a seguinte pergunta. Se o Bitcoin é um protocolo, que a tecnologia é descentralizada, que as decisões são descentralizadas, isso quer dizer que ele promove uma distribuição de renda mais justa? Ou de poder econômico mais justo? Ou seja, se a infraestrutura do dinheiro é descentralizada, isso força uma descentralização da riqueza que está por cima dela? E a resposta é não. Talvez nós achássemos no começo que sim, que faria sentido, mas a resposta é não. O Bitcoin não possui mecanismos que favorecem qualquer tipo de redistribuição de renda, de reequalização de renda, de redução da desigualdade socioeconômica. Porque ele é um dinheiro soberano. Se seja, estou fazendo uma licença poética, mas ele sendo um dinheiro soberano, ainda assim ele é um dinheiro. E quem define a maneira como o dinheiro se move é um mercado que se forma no uso daquele dinheiro. Pessoas que são mais espertas com dinheiro vão acumular dinheiro em cima de pessoas que são menos espertas com dinheiro. E assim a vida joga. O que pelo menos ele tem de bom é o seguinte: ele não impede a natureza do mercado ser o que o mercado é, mas ele impede um arranjo Estado-Banco Central vindo por cima do mercado e imprimindo dinheiro em cima dele. Isso ele impede. Porque hoje nós vivemos num sistema onde o arranjo Estado-Banco Central tem uma impressora infinita de dinheiro. E ele imprime infinitamente em favor próprio e normalmente em favor de uma elite que corrompe, coopta e opera o governo às escondidas em detrimento da população geral. Né? Isso o Bitcoin torna impossível. Você não pode imprimir dinheiro. Então ele tira um mecanismo de trapaça socioeconômica que hoje corrompe o propósito original de um modelo capitalista. Nós não vivemos num modelo capitalista. A gente vive num capitalismo com impressora. Um capitalismo com impressora é super diferente de um capitalismo sem impressora, tá? Porque é um mecanismo de trapaça, né? Ou um mecanismo de regulação. Você pode chamar como você quiser, se você está do lado de quem gosta, é um mecanismo de regulação econômica. Então o Bitcoin, pelo menos, ele não vai fazer uma sociedade D&E, né? Ele não vai favorecer diversidade, equidade, inclusão, nada disso. Mas ele, pelo menos, faz uma sociedade que não é igualitária, ela é isonômica. Isonomia e igualdade são coisas diferentes, tá? A visão inocente de um sistema igualitário é que todo mundo vai ter o mesmo dinheiro na conta corrente, todo mundo vai ser igual em tudo para sempre e para todos. Isso é uma viagem na maionese. O ser humano ele não consegue se comportar corretamente em sistemas de equalização artificial. O ser humano quebra se você tenta fazer isso com ele. Mas um sistema isonômico é interessante. O sistema isonômico, ele não diz que as pessoas têm que ser exatamente iguais em tudo, mas ele diz que todas têm que jogar o mesmo jogo obedecendo as mesmas regras. Isso é interessante. O Bitcoin, ele pode não ser igualitário, mas ele é isonômico. Proporciona a mesma ferramenta para todo mundo fazer o que quiser. Se você tiver $1 bilhão ou você tiver 10, o protocolo vai oferecer o mesmo código-fonte e as mesmas regras. A ordem dos blocos, a formação dos blocos, todo o jogo é igual. A diferença é que, claro, quem tem mais dinheiro pode processar a transação primeiro, mas ele não pode pegar um empréstimo a juros melhores, ele não pode imprimir dinheiro do nada, ele não pode alterar o passado, ele não pode fraudar o passado, ele não pode mudar a maneira como o protocolo funciona por ter mais dinheiro dentro do protocolo. Assim a gente espera que ele consiga ser. Esse é o ideal do Bitcoin, né? E se ele se mantém como protocolo para o futuro, mesmo que pessoas acumulem muito Bitcoin, pelo menos a base que ele oferece é uma base de tratamento isonômico. E esse é um ideal que se espelha em cripto. Se a gente for fazer um empréstimo na Aave, se você colocar $10 na Aave para render ou colocar 1 milhão, a Aave vai pagar igual.
ela paga o mesmo juros para quem empresta 10, para quem empresta 1 milhão, para quem empresta 100 milhões. Quando que o mercado tradicional vai fazer um negócio desse? Nunca. E te empresta igual também, o crédito é igual para Exato. todos. Você acha que o cara, 10 reais, dane-se, você é lixo, eu não tenho interesse em você. O sistema financeiro olha pro cara que tem menos renda e fala, morra. Sim, morra, o problema é seu. Quem tem muito dinheiro, caraca, não, Toma vem aqui o aqui, crédito. cafezinho VIP, crédito facilitado, juros, condição especial, milhas VIPs, né? O Tem cara mais acesso. tem né? mais acesso. O sistema DeFi, ele fala o seguinte, esse é super isonômico. Cara, claro, se você investir 1 milhão e investir 100, o cara que investiu 1 milhão vai enriquecer muito mais, porque juros em cima de 1 milhão é muito melhor do que juros em cima de 100. Mas o APR é o mesmo. Mas o APR é o mesmo, velho. As condições de entrada e saída são iguais. Né? O jogo é o mesmo jogo. E isso é, para mim, já um avanço significativamente importante para o sistema econômico que a gente vive hoje. Agora, essa estrutura isonômica toda do Bitcoin, a criação de Satoshi, sofre algum tipo de ameaça ou não por parte da computação quântica? O Google liberou o tal do relatório, falou que está 20 vezes mais fácil da computação quântica quebrar as carteiras de Bitcoin. Já tivemos algumas evoluções nas últimas 2 semanas com propostas. Tem o BIP 360, mas leva alguns anos para isso ver a luz do dia. Você acha que a computação quântica ameaça ou não o Bitcoin? Obviamente que os bancos sentirão antes essa ameaça, né? Olha, tecnologicamente falando, a ameaça existe. Né? Porque se você hoje tivesse poder computacional quântico o suficiente, esse poder computacional quântico suficiente poderia interferir na maneira como o Bitcoin funciona. Hoje. Né? Hoje, tá? É que o poder não existe, né? A gente precisaria falar do Bitcoin de hoje, sem upgrades, e poder computacional suficiente, que não existe. Então, num universo teórico, caso o Bitcoin não se atualize e nós tenhamos poder computacional quântico suficiente, existem 2 vetores de ataque no Bitcoin. O primeiro é, carteiras podem ser desvendadas. Então a gente poderia ir lá pegar o dinheiro do Satoshi, né? O tesouro do Satoshi. Maior prêmio. Maior prêmio, né? Pegar lá, quebrar a carteira do Você acha Satoshi. que algum dia alguém consegue? Sim, consegue. Isso eu tenho muita certeza. Muita certeza é foda, mas eu tenho... E o que você acha que vai acontecer o dia que moverem um Satoshi da carteira do Satoshi? Cara, eu acho que a galera pode dar um chilique, um faniquito no começo, mas depois é a vida que segue. Faniquito forte ou faniquito... Olha, tipo, eu acho queda que... de 60% num dia, por exemplo. É porque eu acho que enquanto a gente vai se acostumando com a ideia, a gente meio que já precifica ela Já no vai subconsciente. absorvendo, né? Eu acho que se acontecesse sem aviso, seria tipo, corram pras colinas, o Bitcoin foi hackeado. Mas enquanto a gente conversa sobre o assunto e ele se torna um assunto mais comum e mais falado, o impacto é menor, porque você já começa a esperar acontecer. Um flash crash que vai ser absorvido de maneira rápida. Depende muito do que vai acontecer. Sei lá, o cara vai vender as moedas no mesmo dia, e se ele comprar e holdar? E se ele sacou? vender, ele mesmo vai se depreciar, né? E se ele de repente comprar e leiloar como moedas históricas nos ordinais, que são satoshis raros? Olha que bacana. Cara, então tem um monte de coisa Você que que é pode hacker acontecer. mal intencionado, olha, é uma ideia bacana para você fazer. Pode fazer. Essa ideia foi o Felipe da Paradigma que falou, né? Esse cara é muito bom também, o Filipão. Ele falou, cara, se eu fosse o hacker quântico que pegasse as moedas do Satoshi, eu faria uma Bitcoin Treasury Company em cima desse dinheiro. Pronto. Eu não venderia mercado, né? Sim, poderia ser uma também. É um jeito de assegurar que os bitcoins estariam ali trancados. Mas o medo subjacente é que... E as pessoas têm que realmente amadurecer. Isso é uma visão errada, tá? Das coisas. A gente tem que amadurecer a maneira como a gente entende o Bitcoin. Mover as moedas do Satoshi não quer dizer que o Bitcoin parou de funcionar como ele deveria. Às vezes parece que é isso, né? A gente pega o fato de que o Satoshi abandonou as moedas e entende que isso é parte da natureza fundamental do Bitcoin, mas não é. Isso foi um uso particular do Bitcoin. Por acaso, o fundador largou as moedas e nunca mais mexeu. Só que isso não é a mesma coisa que o código-fonte do Bitcoin e o protocolo e as regras do Bitcoin. Então, se a carteira do Satoshi for saqueada, isso não muda o fato de que o Bitcoin continua funcionando corretamente. Tá? Uma coisa é, o Bitcoin foi hackeado e alguém deu uma maneira de quebrar o Bitcoin. Isso é totalmente diferente de pegaram o dinheiro do Satoshi. Porque o dinheiro do Satoshi é Bitcoin legítimo. Continuam sendo 21 milhões de Bitcoins. Ninguém imprimiu Bitcoin. A gente fez o quê? Achamos um dinheiro que estava perdido.
Então, se você achou um dinheiro que estava perdido, meu irmão, parabéns para você. Como tem inúmeras outras carteiras sem acesso. Sem acesso. A gente faz o quê? Vamos reciclar essa grana, cara. Porra, dá um uso para ela, pelo menos. Vira aí um prêmio Nobel da computação quântica. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho até legal que isso aconteça. Né? Agora, se o Bitcoin assim, fosse hackeado e alguém interferisse na produção do bloco e fizesse uma transação falsa, aí sim eu ia me descabelar, velho. Porque aí a gente teria um problema. Lá no blog, os blocos antigos. Então, assim, por que isso vai acontecer com a carteira do Satoshi? Porque vão ter carteiras novas, como já existem, tá? Soluções de carteiras de Bitcoin com resistência a ataque quântico. Se você tem Bitcoin como custódia própria, nativa, e você está vivo, você vai atualizar sua carteira. A não ser que você seja muito tonto, né? Mas todo mundo sabe. As soluções saindo, deixa elas serem testadas e vão atualizar nos próximos poucos anos. Então, seu Bitcoin vai estar protegido contra ataque quântico. Quem não vai atualizar? Quem perdeu a chave. Então, tudo bem. Se o cara perdeu a chave, problema dele. O dinheiro já não é mais dele mesmo. Vamos pegar esse dinheiro e vamos reciclar. Entendeu? Não vejo nenhum problema nisso. O segundo vetor de ataque é quando ou se nós chegarmos num ponto aonde computadores quânticos vão poder brincar de minerar. Esse é um outro vetor de ataque e esse eu acho até mais problemático, tá? Mesmo tendo só 1 milhãozinho ainda para ser minerado? É porque o problema não é só a mineração dos Bateu bitcoins que faltam, tá? É porque quando você tem poder de mineração maior do que a metade de todos os mineradores juntos, você pode fazer o tal do ataque de 51%. Ok? O que um atacante de 51%, que é um atacante que tem maior poder de mineração que metade de todos os mineradores, o que esse cara de fato pode fazer? Tá? Ele não pode fazer muita coisa não. Primeiro, ele não pode imprimir dinheiro. Ótimo. Então, mesmo que um computador quântico passe a minerar 80% do Bitcoin, ele não pode imprimir dinheiro. O que ele pode fazer? Primeiro, ele pode censurar transações. Então, ele pode começar a decidir, não, essa transação eu não quero porque, sei lá, veio da China ou porque veio dos Estados Unidos. Então, uma supermineração quântica norte-americana poderia censurar a atividade asiática no Bitcoin, ou um supercomputador quântico chinês poderia censurar a atividade americana, norte-americana no Bitcoin. Isso é um problema para um protocolo que quer ser o quê? Soberano e independente. Ele não quer tomar lado político. O Bitcoin ele é apolítico e ele não tem lado. Nem esquerda, nem direita, nem Ásia, nem Ocidente, nem Oriente. Ele quer que use e todo mundo use. Se você tem um cara que começa a regular quem ele quer e não quer, isso é um problema para a natureza do Bitcoin. E segundo, atacantes de 51% podem reescrever o passado no curto prazo. Então o cara poderia publicar um bloco falando, te paguei. Aí daqui a pouco, opa, não paguei não. Entendeu? Então eu falo, te paguei, saio com tua casa no outro lado e no final eu desmonto o bloco, o dinheiro volta e eu gasto de novo. Que é o tal Qual que é o período desse? Cara, depende do poder computacional envolvido. Quanto maior é o poder computacional acima de 51, maior é o prazo que ele pode tentar reescrever a história. Entendeu? Então isso é um problema sério. Porque você começa a não confiar naquilo que está acontecendo. Sabe, pô, vou ter que esperar 3 meses para ter certeza que o cara não vai reescrever a história? 3 semanas, 3 dias, 3 horas? Né? Hoje nós já esperamos uma média de 4 a 5 blocos às vezes, tá? Por garantia, né? Monero passou por isso. Monero teve um ataque de 51% e, tipo, papo de uma boas dezenas de blocos foram apagados, deletados e refeitos. Então, se você trocou um bem por um pagamento de Monero e estava nessa faixa, sinto muito, teu dinheiro foi estornado. Você voltou atrás no tempo e refez a história. E isso é um risco, tá? Porque isso tira a confiabilidade da liquidação das contas. Eu acho bem grave. E qual que é a solução? Nenhuma das soluções é gostosa. Não tem solução gostosa, tá? Mas a solução vai envolver o quê? Necessariamente, aposentar todos os mineradores de uma vez só. Então, todo esse investimento que nós fizemos há anos... No caso desse ataque. Desse poder quântico chegar a superar isso. Metade dos mineradores. A resolução vai ser mudar a maneira como se minera Bitcoin. Parou tudo. Então, todos os mineradores vão ser literalmente desligados do dia para a noite e vão ter que arrumar outro modelo de mineração, que vai ser mais ou menos seguro, possivelmente menos seguro do que o modelo atual. Aí começa a galera a se revirar, né? Os maximalistas ficam loucos, velho. Mas vamos fazer prova de participação no Bitcoin? Proof of Stake. Proof of Stake, os caras... Oh, não! Proof of Stake!
Parece que você falou... Satoshi está se revirando no túmulo ou onde ele estiver. Vamos arrumar um novo algoritmo de prova de trabalho e recomeçar com a mineração caseira, mas aí vai ter uma nova corrida do ouro no Bitcoin, uma nova corrida de ASICs, uma nova corrida, as placas de vídeo vão poder ser usadas no meio tempo. Cara, reinventar a história da mineração é complicado com tanto dinheiro em jogo. Com o carro andando, né? Com o carro andando. Pode ter muito vetor de ataque. Os caras que têm supercomputadores podem querer correr na frente e podem manipular enquanto o mercado se ajeita. Então, não tem uma resposta gostosa. Vamos permissionar os mineradores? Oh, não! Nossa, dizer quem pode e não pode. Vamos colocar um limite máximo de hash por IP plugado na pool de mineração? Não tem resposta eu acho gostosa. Que teria que parar tudo e fazer um fork pro resto dos bitcoins, para dar tempo de... Mas se tu parar, o negócio vai a zero, né, velho? Não, parar que eu digo... Bater o cap dessa rede principal do Bitcoin e aí faz um fork e minera o resto. Vai ter que ter vai ter alguma coisa drástica. Alguma coisa tem que ter. Nenhuma vai ser gostosa. Nenhuma vai ser gostosa. Só que assim, os computadores quânticos, pelo que eu entendi, tá? Eu sou apenas mestre em computação pelo IME, só isso, né? Mas o pouco que eu entendi até hoje é que um ataque à mineração está mais longe do que o ataque das carteiras. Tá? O ataque das carteiras, essa capacidade vai vir antes, tá? Menos mal, né? Menos mal. Tá. E falamos aqui de Bitcoin, de Ethereum, você citou Ordinals e Runes. Eu não sei qual que é a sua visão sobre isso, mas visão sobre NFTs, por exemplo. Você acha que volta esse tipo de febre? Não digo nem como 2020, mas você acha que NFTs voltam a fazer sucesso além do PFP, por exemplo? É porque, no fundo, cara, a febre ela é a mesma. Ela só muda o instrumento, tá? Então, qual foi a galera que pirou a cabeça com runas e inscrições? Foi a galera que pirou a cabeça com Bored Ape, entendeu? Com os NFTs lá de 2021. CryptoPunk, que é a mesma galera que pira a cabeça com Memecoin. Então, o universo degen, nós temos ondas de febres degenerativas de cripto, que é a galera que acha que é muito safa, muito esperta e vai arrumar aquele jeitinho de fazer muito dinheiro muito rapidamente. Com alguma malandragem, com alguma sacada, com alguma visão especial, poder de raio-x de achar a parada, o esquema, brother. Então, essa galera é a mesma. Eles só reinterpretam o quê? Os instrumentos que eles usam para tentar fazer a jogada que eles sempre fazem. E essa galera existe e vai continuar existindo. E muitos deles têm sucesso. Tá? Porque, sim, muitas pessoas fizeram muito dinheiro em todas essas febres. Seja a febre do NFT, seja a febre da Memecoin, seja a febre de Virtuals. Todas as febres são tudo isso. É uma grande coleção de projetos que nunca fizeram sentido, não fazem sentido, nunca irão fazer sentido. Mas, temporariamente, ele gera uma alucinação coletiva onde todo mundo aporta e o preço sobe. E nesse período de alucinação coletiva, de falta de conexão com a realidade e de fundamento total, você consegue tentar fazer dinheiro. Aqueles que sabem jogar esse jogo, conseguem. Agora, a tecnologia de NFT, desconectada de figurinhas coloridas, né? A tecnologia de NFT ela é muito útil, tá? Só que ela pode ser usada para tokenização de um shopping, por exemplo. Ela pode ser usada para você refabricar a maneira como os cartórios funcionam. Ela pode ser usada para reinventar a maneira como as identidades e diplomas e certidões funcionam. Então não é que você vai comprar um NFT e vai ficar rico. É que o diploma da sua faculdade vai ser um NFT e você não precisa mais guardar o papel e você sabe que vai ser muito mais difícil alguém falsificar um diploma de ensino superior ou um diploma de graduação, mestrado, doutorado. Que é uma coisa muito valiosa e muito útil para a sociedade. Não é nem que você vai vender o NFT do seu doutorado, que você não pode, ele vai ser soulbound. Mas você consegue fazer essa tecnologia melhorar o grau de confiança de como a máquina socioeconômica funciona. NFTs são incríveis para isso. Tá? Mas as releituras das febres, e para mim, ordinais é uma discussão à parte, tá? Mas inscrições e runas e BRC20 é simplesmente uma releitura da mesma insanidade que a gente teve com Doge, que a gente teve com Shiba, com Baby, com os NFTs do metaverso, com terreno no metaverso, entendeu? Todas essas insanidades. Nada disso nunca fez sentido. Nunca. E por mais que você pense, não tem sentido algum no propósito da existência de absolutamente nada disso. Só que ainda assim a gente fez esse negócio valer bilhões, né? E essa febre, ela pode voltar.
Ela pode voltar reencarnada em outra narrativa. Mas eu não acho que esse movimento morreu. Por quê? Porque as pessoas estão desesperadas por dinheiro fácil. Quando eu falo dessa galera degen, não é que eu tenha nada contra eles. O mercado, eu tenho uma visão libertária no sentido de que o mercado existe. Se as pessoas querem fazer apostas malucas no mercado, o mercado vai oferecer a maneira para que elas façam isso. E tudo bem, é o que elas querem fazer. Então, se o cara quer ser degen, beleza, ué. Pô, irmão, vai ser degen. Duas coisas podem acontecer, vai dar certo ou vai dar errado, né? Só que eu não tenho interesse em ser degen. Eu sou empreendedor, eu sou empresário, eu faço um monte de outras coisas. Eu tenho uma cabeça mais fundamental, mais sóbria. Minha cabeça é essa. Então não tem problema essa galera existir. Mas o problema consequencial para a sociedade é que o movimento degen, ele tem poucos ganhadores e muitos perdedores. Esse é que é o problema. Então existe um efeito colateral de ele machuca mais pessoas do que ele premia. Com a ilusão de dinheiro fácil. Sim, na proporção de 90 para 10, 99 para 1, 95 para 5. Proporções absurdas, né? Então, Dodge to the Moon foi um exemplo, né? O Dog to the Moon estava bombando no Brasil. O Brasil, inclusive, virou o país onde foi a maior febre de Dodge to the Moon no mundo inteiro. Dog to the Moon, no Brasil. Cara, eu sou super fã da comunidade Dog to the Moon. Eu já fui lá várias vezes da Talk. Porra, eu gosto dos caras que estão lá, os caras que movem. O pessoal é legal. Só que acontece, os influenciadores estavam trazendo Dog to the Moon para as suas lives no topo. O Leônidas veio dar entrevista no Brasil para promover Dog to the Moon no Brasil no topo. E aí eu fiz uma live falando sobre a febre das meme coins. Também, porra, me bateram naquela live. Porque eu falei o seguinte, eu falei, gente, meme coin dá dinheiro. Se você entrar na hora certa, ela vai dar dinheiro. Só que qual é o problema da meme coin? A meme coin, ela sempre vai ter que cair. Ela vai ter que cair. Por quê? Porque a meme coin, ela não tem fundamento econômico real. Uma meme coin sobe simplesmente porque mais pessoas estão comprando do que estão vendendo. Ela não tem lastro em nada, ela não resgata nada, ela não gera nada, ela não produz nada. Ela agrega a atenção e ela tem um efeito replicador memético. Uma meme coin, quando você entra nela, o que ela tenta fazer com você? Ela tenta fazer você ser parte de um movimento. Existe isso, né? Lembra daquele meme 3,3? Uhum. Sabe de onde é que veio o 3,3? Não. O 3,3 que aparece ao lado e circulando o universo das meme coins é uma releitura do dilema do prisioneiro. Ou da teoria dos jogos do jogo dos prisioneiros. Onde você tem dois prisioneiros e eles têm duas opções, né? Falar a verdade ou mentir. Se os dois mentem, os dois se dão bem. Se eu minto e você fala a verdade, eu me ferro. Se você fala a verdade e eu minto, eu me ferro. Se nós dois falamos a verdade, a gente se ferra pouco. Então o que eu faço? Eu minto ou eu falo a verdade? Se eu achar que você vai mentir, eu posso mentir contigo. Mas se você falar a verdade, você vai me ferrar e vai se dar muito bem. Então é um dilema que fala o seguinte, o 3,3 é quando existe a cooperação perfeita entre os prisioneiros. Eles combinam, cara, a gente vai se ajudar. A gente vai dar a resposta que é a melhor resposta para nós dois. Não é a melhor para você, não é a melhor para mim, mas é o melhor para nós dois juntos. Esse é o 3,3. Quando você tem o quadrante, né, da matemático, é onde ficam os números, né? Então o 3,3 é isso. É o AGME, we all gonna make it. Então, na teoria de uma meme coin tá todo mundo no mesmo barco. Para isso aqui prosperar, o que a gente tem que fazer? Tem que trazer mais gente pro barco. Então a gente tem que divulgar, a gente tem que fazer força, a gente tem que ir na mídia social, tem que fazer barulho. Então, quanto mais pessoas entram no movimento, mais forte a meme coin fica, mais o preço sobe. Só que, cara, não existem pessoas infinitas. Uma hora, o escopo de pessoas capturáveis ou influenciáveis vai acabar. Não tem pessoas infinitas no mundo. Só que, quanto mais pessoa entra, mais pessoa fala. Então, é um fato. O topo histórico de preço vai ser equalizado com o topo da atenção. É impossível ser diferente. Então, quanto mais se fala de uma meme coin, mais perto ela está do topo. Lastreado em comunidade, basicamente. Então, cara, quando o Leônidas veio, eu falei, irmão, não tem mais o que acontecer. Não tem mais. O que vai acontecer agora? O Elon Musk vai vir aqui na live? Tipo assim, sei lá, tipo, o Trump vai vestir a camisa da Dog to the Moon, assim, o que mais? Não tem mais o que acontecer. Aqui no Brasil esgotou. E como o Brasil estava capitaneando o volume, na minha visão,
tá, de Dog to the Moon, eu falei, cara, agora que o Leônidas veio e não tem mais o que a gente fazer e as lives estão torando, tá todo mundo metendo thumb de cachorro com setinha verdinha e foguete do pra cima, existe um risco muito grande de nós estarmos falando do topo histórico de Dog to the Moon. Só que é a hora que a gente tá mais chamando gente pra dentro. Então o que acontece? A maioria das pessoas vai entrar onde? No final. Então aqueles que são os dogueiros do começo, porra, caraca, os caras construíram, os caras montaram a comunidade no zero, montaram o Discord quando era mato, chamaram a galera, fizeram com a comunitária, os caras ralaram. Só que o efeito consequencial de todo esse movimento é que nós lesamos muito mais pessoas do que nós enriquecemos. E isso pra mim é um problema social. Eu não gosto da consequência desse movimento. Mas as pessoas que são degens, elas podem ser livremente, entendeu? E aqui no Brasil acho que é pior ainda, né? A gente vê a população com recordes de endividamento. Então parece que o povo brasileiro tem o ser humano no geral tem aquela vontade do dinheiro rápido, né? E fácil. Mas aqui acho que é pior ainda. A gente vê questões da Bet. Gosta da Bet. O sofrimento promove isso, né? O fato da gente estar... De ter uma luz no fim do túnel ali que possa mudar a vida dela na questão de uma jogada. Ninguém mais acredita, cara, que... E provavelmente é com razão, tá? Mas uma parcela pequeniníssima da população realmente acredita que estudo e trabalho e suor levam alguém a algum lugar de fato. Né? Não existe mais uma grande perspectiva generalizada de que se você trabalhar duro e, caralho, der aquele gás que você realmente vai mudar de vida. Você sobrevive trabalhando duro. Você não muda de vida trabalhando duro. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso nos tempos atuais, não só no Brasil, tá? Majoritariamente no Ocidente. O Ocidente, para mim, ele vive uma espécie de decadência econômica. E isso se dá pelo fato de nós termos inventado uma impressora de dinheiro, tá? Para mim, a culpa subjacente disso é nós imprimirmos dinheiro. Tá? E aí é outra discussão. Mas isso eu acho que é a realidade hoje. Então, numa sociedade como essa, o cara fala, irmão, se trabalhar duro e estudar não é o caminho para eu mudar de vida, qual que é? Aí o cara fala, você pode apostar o seu dinheiro. Eu falo, oh, né? Tá bom. Aí pode ser no Tigrinho, pode ser na Bet, pode ser no Degen, pode ser na Polymarket, entendeu? Pode ser na Mega Sena, pode ser em qualquer coisa onde com o menor esforço possível você obtenha o maior retorno possível. E o docinho, né, é irresistível, né? É atrativo demais para tempos como esse. E o que você está enxergando agora para o final de bear market, talvez, final de 2026? E qual seria a próxima narrativa que você acha que catapultaria o Bitcoin e as criptos, talvez no ano que vem, em 2028? Olha, eu acho que, minha leitura, tá? Tokens não são mais uma grande sacada. Assim, vou montar uma carteira de token 10x. Isso não é mais uma boa ideia, sacou? Não foi uma boa ideia nesse ciclo e acho que talvez não seja uma boa ideia para o próximo também. A sacada vai ser aprender a usar a tecnologia de cripto para se favorecer economicamente, que é uma coisa muito mais sensata e pé no chão. Então, por exemplo, cara, você hoje pode comprar ações tokenizadas. Tá de olho no mercado de energia? Imagina quantos X uma empresa de energia vai fazer se ela conseguir disruptar o mercado de, sei lá, fusão a frio. Cara, esquece, eu não tô falando de 10x de uma meme coin, tô falando de uma empresa que pode valer trilhões de dólares. Né? A gente tem uma corrida de IA, cara. Quantas empresas de IA não podem ser as próximas Nvidia, Tesla, Alphabet e talvez ainda não estejam lá? Empresas de commodity, você pode hoje investir até em commodities, em ouro, você pode especular o preço do petróleo, né? Você pode fazer investimentos baseados na renda fixa de mais de uma moeda. Você pode ter uma cesta multimoeda que gera valor em yuan, em euro, em dólar, em real ao mesmo tempo. Então, não existe dinheiro infinito, cara. Não existe dinheiro mágico. Né? Nós não temos como fazer um jogo, o OGME, onde todo mundo vai clicar numa tela para comprar uma sigla, todo mundo vai sentar a bunda na cadeira sem produzir nada e todo mundo vai se aposentar financeiramente. É impossível. Com quem é que vai trabalhar? Quem é que vai produzir? Quem é que vai regular? Não tem, alguém tem que fazer alguma coisa no universo. Então eu creio que a gente vai cada vez mais entrar em ondas de cripto, aonde os investimentos e, por consequência, a maneira como o cripto funciona vai ser mais atrelada a resolver problemas do mundo real. Então, digamos o seguinte, cara, eu acho que é uma coisa que vai acontecer algum dia. Eu não sei se no próximo ciclo, tá? Mas eu imagino um futuro onde, cara, vai chegar um shopping na sua cidade. Por que você não pode comprar um pedaço desse shopping na planta?
e depois ele paga um aluguel pro rata da metragem quadrada que você comprou. E ele faz um crowdfunding tokenizado. Então você vai poder escolher, sacou? Entre, sei lá, Virtuals ou Nvidia. Sacou? Tipo, porra, sei lá, Render ou Tesla. Sacou? Tipo, porra, Dog to the Moon ou 5 metros quadrados do shopping que vai inaugurar na minha cidade, enquanto eu sei que ela está crescendo e vai ser uma cidade próspera no futuro. Né? Então, acho que a tendência é parar de olhar apenas para quais são os tokens que vão me deixar rico e como que tudo que está acontecendo em cripto, tecnologicamente e economicamente, pode ser usado a meu favor. E isso inclui, inclusive, a perspectiva de você se profissionalizar nesse mercado, trabalhar com ele. Eu falo isso desde o ciclo passado. Desde 22 e 23 que eu falo, galera, várias pessoas que estão aqui na live assistindo vão trabalhar, porra. Vai trabalhar com cripto, irmão. Vai trabalhar, velho. Para de querer só ficar olhando pra tela que nem um tosco e querer fazer dinheiro sozinho, sem esforço, velho. Vai trabalhar. Ah, não, vou comprar, é muito mais fácil. Pra que eu vou estudar? Porque eu vou trabalhar. Aí, Ethereum saiu de 2.000 para 2.000. Todo mundo quer trabalhar. Né? Agora, não. Imagina se em todo esse tempo... Todo o tempo, Ethereum bateu o topo histórico em novembro de 21. Se todo mundo estivesse construindo durante esse tempo, né? Imagina se você, ao invés de comprar Ethereum no topo, que muita gente comprou, imagina se você tivesse começado a se profissionalizar, irmão. Eu tô falando de mais de quase 5 anos no passado. Onde você não chegou... É o tempo de uma faculdade, velho. Você, 4 anos seguidos, estudando cripto pra valer... Você hoje estaria tranquilamente ganhando seus 4, 5 mil dólares por mês. Tranquilamente, cara, na gringa. Até mais do que isso se você fosse um cara muito safo. De casa ainda, se quiser. De casa, velho. Olha que oportunidade desperdiçada. Por quê? Porque também, cara, é difícil você convencer as pessoas a se mexerem. Mas eu ainda continuo falando isso. Existe uma oportunidade gigantesca ainda hoje. Se você quiser trabalhar com esse mercado, cara. E NFT, tal, a gente falou de NFT de utilidade para o mundo real. O que você acha que falta para, de fato, a utilidade da blockchain bater no mundo tradicional? Porque a gente vem falando de trazer utilidade para o mundo real já há alguns bons 6, 7 anos. E o cato da utilidade eu acho que não bateu ainda na porta das empresas. Um cara que quer fazer um shopping, por exemplo, ainda não pensou em tokenizar o shopping, os cartórios muito menos, porque tem conflito de interesse. O que você acha que falta para esses caras entenderem que blockchain é uma coisa útil para eles? Na verdade, nós já transacionamos mais dinheiro em blockchain do que a Visa e a Mastercard combinadas, né? Então, assim, já impactou. Só que ele não está impactando nos tokens. Ele está impactando na infraestrutura. Então, a infraestrutura de blockchain já está se embrenhando na máquina financeira tradicional. A gente, na Oxus, faz, cara, operações financeiras que são emigradas de bancos. O cara sai da infraestrutura tradicional de banco e começa a operar com o stablecoin. É claro que você não pode, uma empresa hoje, ela não pode abrir uma MetaMask e pagar outra, tá? Não é assim que funciona. Não é tão legal assim, né? Tipo, uma empresa no Brasil, uma na China, elas abrem MetaMasks e elas fecham um negócio de importação e exportação. Não dá, isso não funciona. Você tem que ter ainda alguma interconexão com os bancos. Mas você começa a usar o banco aonde ele é necessário e a stablecoin aonde é possível. Né? Você começa a juntar esses universos. A gente faz isso corriqueiramente, cara. Isso gera tempo, gera economia. Então isso já é adoção. Por quê? A adoção de uma tecnologia disruptiva, ela só entra para valer quando ela encontra a resolução de dores. Sem dor, não existe adoção real. Tá? Quem entra pelo amor são os entusiastas. Tá? Tem um gráfico para isso, né? Que é um gráfico que mapeia na média como é que é a curva de adoção de uma tecnologia disruptiva. Tá? Grosso modo 16,5% entram no amor. O resto entra pela dor. Então, aquela galera que entrou no começo, caraca, a cripto é incrível, nossa, a cripto é mágico, e a blockchain, e o hash, e o satoshi, a prova de trabalho, a mineração, o código-fonte do Bitcoin, esses são os 16 e pouco por cento que entram pelo amor. A galera que vai entrar agora é o seguinte, tô pagando 4% para mandar o dinheiro pro exterior e eu posso mandar 1. Não quero nem saber quem é satoshi, velho. Que mineração, hash. Eu não ia saber MetaMask, eu não quero nem saber. É o cara que vai usar e nem vai saber a tecnologia por trás. Ele não quer, cara. Não quer nem saber. Como as pessoas que... A grande entrada de pessoas na internet foi assim. O cara não entrou na internet porque ele entendeu o protocolo HTTP.
Nossa, HTTP, HTML, nossa, os roteadores aqui da Cisco que fazem os pacotes se moverem. É tipo assim, irmão, se sua loja não abrir o e-commerce, você vai falir, velhão. Ou você bota a sua loja na internet, ou você vai à falência, tá bom? Ou você migra, ou você vai comprar menos pão na semana seguinte. Isso é dor. E cripto tá passando pelo mesmo processo. O cara tá pagando mais caro e demorando mais para mover o dinheiro dele, enquanto alguns concorrentes já estão migrando. E esses concorrentes vão usar esse diferencial competitivo para quê? Para abocanhar o mercado dele. Então a adoção de cripto, ela vai vir pela engenhoca de baixo, ela não vai ser uma adoção de... Agora 200 milhões de pessoas instalaram o MetaMask e estão assinando transações on-chain com chave privada? Não. Vai ser o seguinte, a natureza do sistema bancário e do sistema financeiro vai mudar. E ela vai mudar, e vai mudar, e vai mudar, e vai mudar. E uma hora, quando ele já mudou. E quem entrou primeiro, né, conseguiu alguma vantagem econômica. Aqueles que se recusarem a entrar vão à falência e vão morrer, como foi assim com a internet. Essa é a principal utilidade de cripto que você vê hoje, a transferência de valores. Com redução de fricção. Na verdade, é mais do que isso, né? É uma reinvenção da natureza do dinheiro. Porque transferir o dinheiro mais rapidamente e ter mais confiança de que ninguém está adulterando e fraudando os registros é muito legal. Só que a gente também está fazendo isso de forma 100% digital. Então o dinheiro se torna programável. Tá? A automação financeira também é uma tendência para o tempo. Né? É a gente depender menos de seres humanos e fiscais e juízes e depender mais de software para fazer as coisas funcionarem. A gente falou das stablecoins, falou agora das transações interfronteiriças, né? Como é que entra a Oxus nisso aí? Explica pra gente um pouco sobre a sua empresa, a qual você é fundador aí. Legal, cara. A Oxus é um projeto que eu cofundei, né, junto com alguns colegas de mercado, né, o principal cofundador comigo é o Felipe Trentin, mais conhecido como Coruja, uma figuraça do mercado cripto, cara, ex-MIT, ex-head da Solana, um cara... Fraco, um cara fraquinho, velho. Figuraça, cara, gênio, talentoso pra caramba, né. Eu conheci ele no Blockchain Rio, quando eu era coordenador de palco, ainda sou, né, coordenador de palco no Blockchain Rio, ele ainda estava com a Solana. Eu fiz uma ativação de palco para ele, a gente ficou amigo e deu aquele founder fit, né? Falou, vamos fazer um negócio junto, né? Acho que a gente trabalha bem junto e tal, a gente ficou amigo, fizemos um negócio e fundamos a Oxus Finance, né? Nossa visão, cara, de empreender no mercado cripto é que, como eu falei para vocês, lembra? O Alpha é stablecoin? Uhum. Então eu vou empreender em quê? Vou empreender em stablecoins. Então nós, de cara, olhamos o mercado e falou, a gente tem que empreender com stablecoin. E o melhor caso de uso de hoje para stablecoin, na minha opinião, é ajudar as pessoas a moverem dinheiro, tanto localmente quanto em forma transfronteiriça, internacionalmente, tá? Aí a gente foi olhar o mercado, né? O que a gente viu no mercado? É que, claro que essa é uma ideia bacana, mas não é uma ideia tão exclusiva, tão genial, né? Tinham vários projetos fazendo isso já. Não tem muitos projetos, e são bons projetos, tá? Com bons colegas de mercado, que a gente conhece também, uma galera legal trabalhando nisso. E a gente olhou, olha, tem muitos projetos já que estão fazendo a troca de dinheiro no banco para stablecoin e stablecoin para dinheiro do banco. Isso é interessante, né? Porque se eu tenho um mecanismo que pega dinheiro do banco no Brasil e joga para stablecoin, e tem um outro que pega stablecoin e joga para o banco nos Estados Unidos, então eu consigo fazer uma transferência Brasil-Estados Unidos via stablecoin. Ao invés de eu usar o sistema SWIFT, que é o sistema tradicional interbancário, eu compro stablecoin com real e eu vendo stablecoin por dólar para uma transação no JP Morgan, no Bank of America. Você abre corredores, né? Você abre corredores. A gente chama isso de sanduíche de stablecoin, onde os bancos são o pão, né, e o recheio é stablecoin. Só que tem várias empresas fazendo isso. Então a gente teve uma ideia de, cara, a gente está olhando aqui, ó, nós temos um monte de Uniswaps. Cadê o Anint? Né? Cadê o agregador? Então a gente decidiu subir uma camada acima e fazer um agregador dos caras que já estão no mercado. Um fator comum, né, entre eles. Aí então a ideia é, você fala assim, Casta, eu quero fazer um Pix e eu quero que esse Pix termine com um depósito SEPA, que é um banco europeu. É o Pix da Europa, né? Então eu quero fazer um Pix no Brasil, eu quero que termine com uma transação no Deutsche Bank na Alemanha com SEPA. O que eu vou fazer? Eu tenho uma coleção de fornecedores. Eu faço a cotação com todos eles em tempo real, vejo os preços e as condições que eles estão cobrando e monto a rota para você na hora mais barata. Como se fosse um Skyscanner ou um decolar.com, só que de viagens para dinheiros e não para viagens de pessoas, entendeu? E aí nasceu a Oxus Finance, tá? Depois a gente começou a evoluir
para também começar a trabalhar em serviços de valor agregado. A gente está muito mais focado em identificar dores de mercado e resolver do que refazer a infraestrutura. Porque, cara, temos excelentes colegas tomando conta da infra. Para que eu vou concorrer com essa galera? Galera boa, trabalhando bem. Vamos então pegar o serviço deles, porque aí eu levo dinheiro para eles. Mas eu foco o quê? Em pegar a infraestrutura deles combinada, fazer um arranjo bem bolado e captar cliente para eles. Você economiza esforço também, né? A Decolar.com faz isso, né? A Decolar.com, ela capta clientes e empurra para as companhias aéreas. Eu quero fazer muito parecido com isso. Então, esses caras são meus parceiros, fornecem comigo uma infraestrutura robusta e eu vou procurar cliente, eu vou resolver dor de cliente. Uma coisa que a gente está trabalhando agora com muita força é... Existe um mercado gigantesco no Brasil de comércio exterior. Importação e exportação. Esse mercado poderia se beneficiar tremendamente do uso de stablecoins, mas ele não se beneficia muito. Por quê? Porque existe uma burocracia gigantesca no comércio exterior. O cara não pode, por exemplo, sei lá, o cara é agricultor e vai importar fertilizante. Ele não pode pagar com um hash da Arbitrum, né, esperar a carga chegar no porto e ir lá pro fiscal da aduana e falar, olha aqui, eu paguei ele com esse hash da Polygon. Essa aqui é a minha wallet, essa aqui é a wallet dele. Cara, você não vai liberar a carga desse jeito. Então, para você fazer um desembaraço aduaneiro, você tem que ter fechamento de câmbio. Você tem que ter pago o imposto correto, a classificação fiscal do bem que foi importado. Existem documentos, existem procedimentos. Existe um limite, o importador tem que estar autorizado no Siscomex, no governo. Tem um limite máximo de importação que ele faz por período de tempo. Então você fala, cara, só com o dinheiro na blockchain. Você tem que usar a blockchain para ele fechar essa operação enquanto coordena a resolução de todos os pontos do problema. E é isso que a gente está fazendo agora. Um módulo de COMEX Blockchain. Onde a gente não só move o dinheiro do cara pelos corredores automatizados. A gente resolve a dor inteira do fechamento de câmbio, do desembaraço aduaneiro. Se por acaso o carga ficou mais tempo, tem que pagar a demorragem, que é a solução multa completa. Completa. Aí você não só entrega uma coisa que é mais rápida e mais barata que o banco. Ela tem que ser também tão eficiente quanto ou melhor. Ela não pode ser rápida, barata e menos eficiente. Aí não adianta, o cara não vai trocar. Agora, se eu faço mais rápido, mais barato, ainda faço mais conveniente... Aí é no-brainer, cara. Aí o cara vai ter que trocar. Porque, meu irmão, você ofereceu tudo de melhor. Né? A única coisa que falta é o quê? É a confiança. E a confiança do mercado é uma coisa que realmente não tem jeito. É um trabalho de tempo. Você tem que ir conversar com as empresas, uma a uma. Né? Fazer o onboard, né? Fazer o onboard. Cara, processo normal de... vamos começar devagar, pô. Até fazer os caras entenderem. Jogar toda a tua operação. Tu faz 100 milhões mês. Cara, faz um aqui pra você ver, pega o gostinho. Tem um processo de educação que você tem que fazer com que o cara passe. E você vai com o tempo, a empresa vai vingando, o pessoal vê que a empresa continua crescendo, que ela continua trabalhando, que estão vindo cada vez mais clientes, a gente vai costurando. Isso eu não tenho pressa. Eu sei que eu tenho que trabalhar e respeitar o tempo do mercado, entender que o que eu estou fazendo é confiável e seguro. Né? Monstro. Bacana. E fora essa parte de comércio exterior, a parte inicial lá, para que tipo de cliente? Hoje, cara, a gente trabalha com majoritariamente empresas, tá? Que fazem movimentações que não envolvem desembaraço de carga. Então pode ser, por exemplo, empresa que paga funcionário no exterior. Tranquilo. Né? O cara tem uma folha de pagamento com funcionários na Europa, nos Estados Unidos e no Chile. Minha ideia é, faça uma transação e a gente descobre a melhor rota para pagar todo mundo. Faz o split geral. Ali. Só que isso pode envolver vários fornecedores, né? Diz assim, para pagar o cara no México, esse provedor tá bom. Para pagar o cara no Zewa, pô, esses dois. Pra pagar o cara na Argentina, esse cara. Ganha quem tem a melhor oferta. Então eu, como sou all-in-one, né? Eu consigo montar rota dinâmica para pagar qualquer funcionário usando as melhores rotas de todo mundo que tá ali, né? Na arquitetura Oxus, né? Ou também, que acontece muito, é remessa de matriz filial. Então, tem uma matriz nos Estados Unidos e tem uma subsidiária no Brasil. A subsidiária tem que remeter o lucro para a filial. Então, é uma remessa da empresa para ela mesma, né? De uma subsidiária para uma matriz para uma filial. Isso a gente faz bastante. E nós também atendemos indivíduos de alta renda. Tá? O que a gente não atende é super varejo. Porque a gente não... Eu quero mandar pro meu pai lá. Não, é mais assim, eu quero pagar uma conta de luz usando cripto. Por que a gente não atacou esse mercado? Porque esse mercado já é atendido, né? Então a gente prefere atender dores de pessoas que têm que mover dinheiros maiores e são pessoas que não têm medo da diligência, porque a gente tem um processo de compliance. E você tem que escolher uns pilares também para atuar, senão acaba diversificando demais, né?
O nosso pilar é auto compliance, né, baixo risco e altos volumes. Então a gente trabalha com operações reguladas. Ou seja, tem que tirar a fotinho, tem que fazer lá o KYC, ó, mexer a carinha e tal, botar o CPF, é tudo identificado. A gente tem as conexões com os canais do Bacen, do CARF, do COAF, tudo arrumadinho, preenchimento de decrypto. Então não é uma empresa para quem quer usar cripto para, caraca, vou aqui achar uma rota para passar, não. É uma empresa para quem quer operar tudo regulado, só que quer se beneficiar de não usar IOF, porque nós podemos legalmente fechar as operações sem IOF, pelo menos por enquanto, e ter taxas mais baratas e rotas que fecham mais rapidamente a operação. É o seguinte, cara, é fazer o que você já faz regulado, só que mais rápido, mais barato e mais inteligente. Essa é a proposta de valor. Teve um caso bem legal de um cliente nosso que é um indivíduo, tá? Um cara de alta renda. Esse cara realmente é alta renda mesmo. Que ele é investidor de cripto e ele tem muito o hábito de pegar o dinheiro que ele faz dos negócios no Brasil e comprar Bitcoin, sei lá, investir em cripto, né? E ele sempre vai pela Kraken. E aí ele fez um teste, cara, onde ele pegou uma ordem que, vou te falar que foi um dinheiro significativo, cara. E ele fez com a gente, em vez de fazer com a OTC da Kraken, velho. Ele falou que a gente fechou a ordem mais rápido e mais barato para colocar o dinheiro na Kraken do que a própria mesa de OTC da Kraken. Puta case. Pô, cara, eu falei, isso é louco, cara. O cara falou, que isso, velho? O que vocês estão aprontando? Daqui a pouco a Kraken compra vocês. Ou é porque provavelmente a OTC da Kraken deve operar em modo manual, tá? Isso é um legado no Brasil e no mundo. Mesas de OTC, elas têm essa característica manual. É tudo, D1, você... É um monte de gente anotando tarefas, seja no Excel, no guardanapo ou num sisteminha, para no final do dia começam vamos e fechar. É um monte de ordem pendurada num sistema mais ou menos coeso e todo mundo tenta liquidar tudo no dia seguinte ou no dia anterior ou na virada do dia. É como a bolsa funcionava aqui, né? É bem assim, é bem manual, sacou? É bem cru ainda. E o que a gente fez foi, desde o dia zero, a Oxus é uma operação totalmente automatizada. Eu não coloco a mão no teu dinheiro. Você gera o QR Code, você faz o Pix, o sistema pega o Pix, ele vai automaticamente, pega a cotação, executa, devolve e coloca para você. Fecha em segundos, cara. Tu faz o Pix, caiu na carteira. E não existe um momento onde a gente faz a operação manualmente ou a gente controla o fluxo do dinheiro e vai lá mexer no teu dinheiro, né? Todas as contas são segregadas, então cada correntista da Oxus, no correntista não porque a gente não é um banco, né? Mas enfim, cada usuário da Oxus tem uma carteira abstraída própria, num sistema de segurança israelense, com uma carteira criptografada própria, então a gente não mistura dinheiro da Oxus com dinheiro de cliente e não mistura nem dinheiro de cliente com dinheiro de outro cliente. Então o seu dinheiro, ele passa automático e ele passa por um canal exclusivamente seu que não faz nem contato com o dinheiro de nenhum outro cliente. Tudo isso automatizado, cara, 24/7. Só fica refém do banco, né? O Pix vai te limitar de madrugada, um depósito dos Estados Unidos tem que levar office hours para compensar. Mas a operação nossa é 24/7, 100% automática. Por isso que ele conseguiu fazer mais rápido e mais barato, entendeu? Monstro. Muito bacana. Caminhando agora pro final, Casta, afinal a gente tem que liberar ele para ir para o blockchain, aeroporto, né? Week O cara vai para Paris. Paris. Uma semana em Paris. Rapaz. Vamos lá, vou falar algumas criptos, você fala o preço que ela vai estar daqui a um ano. Nossa. Vai profetizar, pô. Ele profetizou tanta coisa. Mas eu não profetizo o preço, né? Nada? Nada, velho. Eu nem sei quanto está valendo hoje. Imagina saber quanto vai valer amanhã. Mas você pode falar se eu acho que tem futuro ou não tem. Tá bom. Vamos lá. Então Bitcoin Bitcoin tem futuro. Ethereum tem uma possibilidade de virar o jogo. Solana tem futuro. XRP. Cara, XRP é um caso engraçado, eu vou ter que comentar um pouco, tá? Porque o projeto da Ripple é fantástico. E eu sei porque eu conheço as engrenagens financeiras. Eles têm conexões para fazer câmbio com mais de 60 moedas, cara. Liquidação em tempo real em um monte de país. Só que eu não acho que isso tem grandes relações com o token XRP. Então eu não vejo que XRP como token tem grande futuro. Mas a Ripple como empresa, ela tem bastante futuro na minha visão. A RLUSD tem futuro? Possivelmente sim. Hype eu acho que tem futuro sim, cara. Eu acho que é um projeto que tem um tokenomics interessante e soube achar o seu lugar no mercado. Pepe. Cara, Pepe eu não vejo futuro, não. Mas enfim, pode ser o seu momento, né? Mas... Render eu não vejo grandes futuros pra Render, não, tá? Near também não, cara. Muito embora... Near tem duas coisas que Near faz hoje que são interessantes.
Uma delas não está claro como eles vão gerar valor, que é AI. Né? Near abraçou o hype de AI na hora certa, mas ele não fez nada que realmente tivesse a ver com AI. Ficou só falando e botando o logo no site. Como a maioria dos tokens que se relacionam com inteligência artificial. Porque não tem o que fazer, velho. O que é uma blockchain? Eu vou ter AI, e aí? Vai fazer uma LLM? Eu vou fazer o chat GPT? Então, não tem muito sentido ali. Mas eles enxergaram AI na hora certa e não souberam o que fazer com isso. Então, tiro na água. Mas a Near tem o Near Intents, tá? Os intents da Near são hoje um dos principais mecanismos para consolidação de transações entre blockchains, sem usar bridge. Tá? Depois dá uma estudada nisso, que isso é um negócio bem interessante e já responde por uma boa parte de volume. A Zcash bombou bastante, lembra? Sim. Teve um grande influxo de dinheiro para a Zcash. Via Near Intents? Via Near Intents. A Ledger está usando o Near para fazer. Isso. O Near Intents é um negócio legal. É que eu não sei o quanto isso significa potencial para o projeto, ou se isso pode ser copiado facilmente. Mas hoje, a Near é a melhor representante no mercado dessa categoria de formação de mercado que é diferente da Uniswap, tá? Chamada de transações por intenção ou Near Intents. E Aave? Aave e Uni a gente pode juntar, tá? Eu tenho uma teoria, essa eu não chamo de profecia, mas eu chamo de teoria, de que quando nós tivermos um framework claro para ações tokenizadas, que, por exemplo, a Nise está evoluindo com a blockchain, fechou parceria com a OKX para fazer isso acontecer. Nise é a New York Stock Exchange, né? A maior bolsa de valores do mundo. Vai ficar blockchainizada e investiu na OKX, tá? Hoje a Nise, a ICE, na verdade, que é a controladora da Nise, é a investidora da OKX. Então, a gente vai ter uma reinvenção da bolsa, onde a bolsa vai ser tokenizada. A consequência disso é que a gente vai abrir uma brecha para tokens virarem ações. Então eu vejo um futuro onde Aave e Uni poderão ser promovidas a ações da Uniswap e da Aave. Talvez a XRP também. Talvez a XRP também. Sim, exatamente, cara. Se aplica também, tá? E se isso acontecer, a gente vai poder fazer aquele tão esperado fee switch. Né? O que é o fee switch? É quando o protocolo compartilha a sua receita com os detentores do token. Por que esses projetos não fazem isso hoje? Porque isso dá problema regulatório. E eles não querem essa dor de cabeça. A Uniswap, inclusive, deveria ter feito. Porque a comunidade da Uniswap aprovou. A governança disse, vamos fazer. Aí o time falou, não tô afim. Que porra de governança que é essa? Governança, deixa assim, o povo falou. Meu irmão. Tá, vamos levar em consideração. Um dia a gente vê isso aí. Então, eu acho que sim, tem um futuro para esses tokens, só que eu não sei quando isso vai acontecer, se isso vai acontecer e se eles vão querer fazer a migração. Mas se Aave e Uni e XRP evoluírem de tokens para ações tokenizadas e derem plenos direitos como dividendo e tudo mais, eu vejo um futuro para eles legal. Casta. Obrigadão, papo Valeu. muito técnico, muito cabeça. Meu Deus do céu, tá fritando a minha cabeça aqui. Isso aí. Boa viagem. Boa viagem, cara. Tenha uma boa semana lá em Paris com o blockchain. Aproveite tudo lá, dissemine a palavra da EverValue, né? Show. Um abraço pra galerinha da EverValue que vão viajar conosco vamos lá representar o projeto muito bem representado, levando os Brazuca pra Paris lá. Show de bola. E se você gostou... o que você ia falar? Muito obrigado pela presença. Obrigado pela presença aí, ilustre presença do Casta aqui no segundo episódio da segunda temporada do podcast do Crypto Rio. Obrigado, Casta. Tamo junto. Pessoal, se você gostou desse episódio, deixa o like e se inscreve no canal e dá uma olhada lá no site da Oxus, qual que é? Oxus.finance. Oxus.finance, EverValue também. O Casta tá indo lá para Paris para falar sobre a EverValue. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau!